Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um Além do Trampo, o podcast que a gente fala de trabalho, mas é muito além disso. Tô aqui com minha co-host Carolina, maravilhosa. Oi, pessoal. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Hoje a gente tá aqui com a CEO, hein? Isso é um momento Carolina. único aqui pra gente. Chique. Eu nem sei falar, é Chief Executive Officer, entendeu? Yeah. Simplesmente Thaís, CEO do Nanica, que é, cara, a maior empresa de banofes do Brasil, disparadamente, né? Disparadamente. E que tá numa expansão muito legal. Muito. Thaís, muito obrigada por aceitar o convite. Imagina, por estar aqui com a obrigada gente. eu. Estamos felizes, a gente tá nervoso, né? A gente? A gente tá nervoso, a gente tá nervoso. Eu tô me tremendo desde semana passada. Eu mandei 500 mensagens pra ele, você vem mesmo? Você vem mesmo? Você não vai falar? Não, ele tá desde domingo confirmando Não é? assim, todos os dias. Todo dia eu falei, Thaís, tá bem de Porque saúde? o Você vem? Maceió tem muitos compromissos, tem uma agenda ali Muitos que é compromissos. difícil de Thaís é uma mulher encaixar. ocupadíssima. Imagina, Exatamente. gente. Você nunca sabe se ela vai Obrigada. estar como presidente, se ela vai estar recebendo chefe de Estado. Se ela vai estar... Ah, é E verdade. aí estamos aqui, mas hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito legal, porque o nosso podcast a gente chama muito pessoal de confeitaria e pessoal do ramo de alimentação, e todo mundo tem muitas ilusões e muitos mitos sobre franquia. E você é uma das maiores especialistas que eu sei que existe nesse país de franquia, expansão de franquias, gestão de franquias e tudo que envolve esse assunto. Então a gente vai aprofundar isso daí hoje. Bora? Boa, vamos. Na verdade, primeiro, obrigado, gente, pelo convite. Enfim, não é para tanto também, mas eu trabalho já com franquia faz 14 anos esse ano. E realmente, assim, franquia, ele é um mito, né? Muita gente, muita doceira, muita confeitaria que está começando tem um pouco dessa... Putz, e se a gente franquear, né? Como se fosse uma terceirização. Como se fosse Como fácil se fosse também, né? Exato, um passo muito óbvio e muito fácil, né? Muito prático de você crescer um negócio. Muito garantido, né? Que vai Muito. dar certo e... E enfim. tem muita gente que confunde um pouco, assim, a franquia com achar que vai colocar um pouco menos mão na massa, que vai sair um pouco da operação do negócio, que vai colocar a gente muito capitalizada para dentro. E, assim, isso é um mito, né? Porque você fazer uma franquia, você fazer uma franqueadora é um trabalho absurdo. Então, acho que é legal a gente desmistificar assim, um pouco isso, falar um pouco a respeito, porque não é um passo tão óbvio quanto as pessoas pensam. Tem muita franqueadora que começa, muita marca que começa com lojas próprias, começa a faturar muito, aí dá esse passo antes, né, de estar preparado, e as pessoas quebram. Sim. Então, muita franquia que começou no Brasil, né, de uns 10 anos para cá, a gente viu muitas, assim, que abriram. E cresce muito rápido, então Muito parece rápido, que é 200, um ótimo 300 negócio. unidades, daqui a pouco você vê, daqui Não 6 meses o sustenta, né? negócio fechou. Isso sempre foi um medo nosso, assim, com a Com browneria, a né? browneria, a gente sempre... já que a gente viu cogitou. muito de perto isso acontecer. Empresas que cresciam, sim. tinha hype e tal, e a gente entendeu muito cedo que não era o mesmo negócio. É outro jogo, né? Até porque quando você coloca um franqueado, você não vai normalmente vender para um cara que manja de confeitaria, de cozinha, que sabe da operação. Na verdade, assim, normalmente o franqueado é uma pessoa que já está procurando uma segunda fonte de renda, então nem todo mundo vai se dedicar para o negócio. E quem vai ainda, querendo ou não, tem outro background, que não tem nada a ver com confeitaria. Você vai franquear para um ex-professor, para uma pessoa que é um contador, um advogado. Tipo, a pessoa não sabe nada de brownie. Para uma pessoa que também está buscando alguma garantia, né? Do tipo, vou comprar uma franquia e a minha vida vai mudar. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas você, como um franqueador, a partir do momento que você tem, você faz essa passagem, né? De hoje ser Hoje você é um empreendedor. Para você ser um empresário e virar uma franqueadora, querendo ou não, você tem uma corresponsabilidade agora com esse dinheiro, né? Que apesar da gente não... E nenhuma franqueadora em contrato consegue garantir uma lucratividade, é um negócio tão certo. Mas como é que você dorme à noite, né? Como é que você coloca a cabeça tranquila para dormir, sabendo que as pessoas não estão ganhando dinheiro com o teu negócio? Sim. Então, é um passo, assim... É uma super responsabilidade, né? Muito. Mas antes da gente aprofundar nisso, eu acho que é legal você contar um pouquinho da sua história até aqui também, né? Porque você tem um certeza. background gigantesco aí, né? Como é que foi? Na verdade, eu comecei com 17 anos, bem novinha. Já faz tempo isso, gente, infelizmente. Eu fui a primeira estagiária da Cacau Show, na verdade. Então, eu comecei lá no passado, assim, foi antes de começar a ter esses programas de trainee, inclusive. Então, eu entrei no marketing lá para trabalhar. Sou formada em rádio e televisão. Então, eu sempre achei que eu iria para alguma coisa a ver com comunicação social e tal. Gostava muito de escrever. Então, até teve um momento da minha vida que eu achei que eu ia para frente da câmera, mas aí, rapidamente, eu entrei no mercado corporativo, fui fazer estágio novinha.
E aí eu entendi que era ali que eu queria ficar, assim. Então, enquanto os colegas estavam tudo ali se matando, fazendo estágio em televisão, já tinha entrado no mercado corporativo e já tinha definido que a minha carreira ia seguir dali para frente. Então, eu entrei para estagiar lá e fiquei bastante tempo, assim, na Cacau. Foram quase uma década. Entre algumas empresas ali do grupo, e eu me ausentei por um ano, porque eu fui fazer um intercâmbio, fui estudar em Madrid por uma época. Mas aí foi muito legal, assim, esse processo, porque eu entrei para trabalhar no marketing exclusivamente, e aí do marketing eu fui participar, na verdade, de alguns departamentos específicos, então eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da operação completa. Então, fui trabalhar com design, então comecei a carreira mexendo com isso, depois eu fui para eventos, depois eu fui para publicidade, então fui fazendo ali um pouco de picada dentro do marketing, fui aprender um pouco sobre gestão de pessoas, então eu fiquei em alguns departamentos específicos. E aí lá atrás, assim, que é legal compartilhar, não sei se vocês se recordam disso, provavelmente sim, mas lá atrás a Cacau Show tinha um desafio muito relevante, assim, de marca. Tá bom aqui? Tá ótimo. E aí? A gente tinha um desafio muito relevante de marca ali, de posicionamento mesmo, porque teve um momento, assim, da vida que estava muito característico o lance do público, né? O público muito classe CD, assim, num momento. Sim. E aí a gente precisava fazer uma virada de chave muito relevante para ser mais democrático, né? Como é que a gente atinge classe AB? Como é que a gente não deixa de atender a classe D? Porque, normalmente, quando você dá um upgrade de marca e você começa a se elitizar, você começa a deixar de atender um público que já era garantido. Sim. Então, você tem ali um desafio duplo, que é você ter mais, né, ganhar essa flexibilidade e conseguir um público novo, mas como é que você não pode deixar de atender quem já está pagando suas contas? Então, tinha um desafio ali que era muito relevante naquela época. E aí, o que a gente fez? A gente, entre, né, vários projetos diferentes, assim, que foram feitos ali de estudo de marca mesmo, de posicionamento, na época, a gente fez o lançamento do La Creme, que era um produto que mudou a vida, assim, da Cacau Show completamente. Então, teve todo um estudo por trás em termos de branding, mas aí uma das estratégias também foi, naquela época ali, tinha uma oportunidade ali que surgiu, que foi a Brigadeiria, que era uma marca que, enfim, tinha... já era uma marca que já existia, tinha uma dona e tal, mas era uma marca que já estava inserida aqui em São Paulo, com 12 operações, se eu me recordo, acho que eram 12 operações aqui em São Paulo, todas em shoppings, com público classe A. Sim. Então, e era uma operação que nascia e morria todos os dias. Diferente de uma Cacau Show, por exemplo, que o menor produto ali, o menor shelf life tem 4 ou 5 meses de validade, e só por isso, por si só, já é um puta desafio logístico no Brasil. A brigadeiria não. A brigadeiria, se você não vende o brigadeiro que você produziu hoje, amanhã ele é descarte, né? Ele é prejuízo, assim, no teu DRE no mesmo momento. Então, você tinha vários desafios ali. Então, tinha uma questão para a gente aprender com uma marca que era nova, que estava posicionada muito numa classe mais elitizada, de classe A, tal, com um consumidor muito mais crítico, muito mais exigente, enfim, com outro consumo completamente diferente, e essa questão da operação, que a gente precisava muito aprender, assim, como que era isso, como que era trabalhar com produto congelado, todas as lojas tinham uma cozinha, então como que a gente expandia esse negócio, então tinha uma série de questões ali, e aí naquela época, o Alexandre, né, que é o CEO lá da Cacau, ele comprou a brigadeiria, na verdade, começou com uma sociedade, depois que ele comprou a marca inteira, e aí eu fui para esse projeto. Então, era uma empresa dentro do grupo, né? Eu trabalhava lá, assim, fisicamente, mas com uma liberdade criativa muito maior. Então, eu sou muito grata, inclusive, assim, a tudo que eu consegui viver lá, porque, cara, era uma outra realidade, era totalmente descolado. Então, quando eu tava lá, às vezes, trabalhando, eu falava, putz, tô aqui no meio de Itapevi, porque a Cacau é lá, né? Em Itapevi, ali na Castelo, onde tem aquele muralzão do Cobra. Puta, mas eu tô aqui no meio de Itapevi, aqui eu não vou aprender. Não tô consumindo a mesma coisa que esse público tá. Uhum. Então, eu pegava meu computador, eu ia pro shopping. Aí, comecei a bater perna, assim, em todos os shoppings de São Paulo. Então, eu conhecia todos, assim. Eu sabia andar em 100% dos shoppings. E, tipo, eu já sabia até onde eu estacionava a vaga para chegar mais perto da loja, assim, em todos. E aí, eu comecei a frequentar muito. Eu comecei a frequentar muito. 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 Comecei
ficar dentro da loja. Era tão simples quanto eu pedia um café, ficava dentro da loja e ficava esperando os clientes entrarem. E aí eu via quais eram as roupas que eles estavam vestindo, quais eram as sacolas que eles entravam. Então, putz, essa pessoa aqui está entrando com uma sacola XPTO de marca. Então, teve um case, inclusive, que a gente tinha uma das lojas que a gente tinha lá no grupo, as pessoas entravam muito com sacola da Yotzi, que é uma marca de roupa. Eu falei, putz, meu, o negócio é moda. Preciso entrar, preciso fazer alguma coisa a ver com a moda. Não tem nada a ver com confeitaria, mas eu precisava fazer. E a gente fez uma co-branding com a Yotzi, inclusive, numa caixinha. A gente foi participar de São Paulo Fashion Week. Então, a gente pegou a brigaderia, que era um projeto ali, mas pra gente entender e, tipo, esmiuçar o que essas pessoas faziam, o que elas consumiam e tal. E ali, que foi um case, assim, na minha vida. Eu fiquei 4 anos lá. E aí, acabei cuidando de toda a operação. E a gente tinha tudo. Então, a gente tinha as lojas. A gente tinha 14 lojas. A gente começou a abrir franquia também, de brigadeiria. E a gente tinha essa questão administrativa, que foi, para mim, assim, o boom da minha carreira. Que foi aprender administrativamente a ter meu próprio negócio, basicamente. Que apesar de ter, né, um grande investidor, uma grande empresa por trás, que dava muita segurança, mas no final do dia era eu, né? Era eu e Deus, que tinha que mostrar resultado. Então, a gestão mesmo do negócio não eram só as lojas. Eu tinha a fábrica, então a gente adaptou a operação para a gente fazer as massas congeladas. Então, eu tinha a fábrica, que começava às 6 da manhã a produzir, tinha câmara fria, tinha toda uma questão logística, que eu fazia entregas diárias nessas lojas de São Paulo. Eu tinha as operações de fábrica e eu tinha o escritório administrativo, que iam atrás das parcerias, das collabs, das co-brandings, o que a gente fazia. A gente tinha uma questão social, as caixinhas eram produzidas em casos de reabilitação, de gente que, enfim, tinha tido alguma questão... enfim, de processos químicos e tal. Então, a gente tinha uma série de frentes ali, e aí eu tinha que conduzir o negócio inteiro. Então, ali foi um marco, assim, da minha vida. Acho que foi um berço que eu aprendi muito. E aí, depois de lá, eu acabei voltando para a Cacau, assumi uma posição bem sênior na Cacau, ali em marketing. Fui executiva de lá por uma época. E aí, depois da Cacau, eu saí, depois de bastante tempo que eu estava. Aí, eu saí, fiquei 2 anos dando consultoria e hoje estou na Nanica. Então, já estou há 2 anos também na Nanica, vou fazer 2 anos, na verdade, mês que vem. E aí, passando por um outro processo, que tem muita similaridade assim, com algumas coisas que eu já vivi lá atrás, mas um processo completamente diferente, porque era uma operação própria, né, completamente própria, assim, com os meninos, que fundaram o negócio, que foi uma marca, que é uma marca muito hypada. Então, isso é muito legal, é muito gostoso de trabalhar com uma marca, assim, a gente sempre uma pegada mais rua também, né? Muito. E jovem, né? E jovem, descolada, sem manual, sabe? Não tem nada de, tipo, um padrão de identidade. Então, é uma coisa muito jovem, muito atual, muito... a gente tem que ser muito ágil ali trabalhando. E a gente brinca porque a gente hoje troca tudo por banana, assim. Impressionante como as pessoas amam doce. E muito hypada, assim, muito descolada. E a gente fez esse processo agora, porque aí viramos franqueadora no final de 2021 para 2022. Então, a gente abriu mesmo as primeiras unidades há 1 ano e meio atrás. Então, que era uma marca também, que não tinha nenhuma franquia, e hoje são mais de 60 lojas, no Brasil inteiro. E aí, com uma outra dificuldade, que cara, como é que eu faço esse produto que ele é produzido diariamente em todas as lojas? A gente não tem nenhum processo congelado, nenhum. Então, a gente faz o mesmo produto, na mesma qualidade, e eu tenho que fazer isso em Manaus, eu tenho que fazer isso em Cascavel, em Toledo, em Teresina. Fruta fresca, né? Tipo, fruta fresca. Morango, que é um negócio super sensível, banana, enfim. E com a dificuldade, assim, Brasil, né? Então, pensa que aqui em São Paulo, eu pago X aqui na caixa do morango, lá em Salvador é X vezes 3. Então, a gente tem, assim, um caos, né, de CMV, que a gente brinca, que não tem como garantir, porque a gente está falando de fruta. Sim. Então, diferente se fosse um Oscila negócio muito, né? totalmente industrializado. Que aí igual você consegue... agora a gente sabe que o chocolate vai subir, mas a gente já sabe que ele vai subir mais ou menos quanto. E a fruta, cada mês vai ser uma coisa, Não, né? inclusive, assim, fruta é meio quase que leilão, assim, a cotação do dia. E você depende ali do produtor local, não é uma coisa que vai, né, interferir de São Paulo para Salvador, como você falou. Exatamente. Cada região vai ter sua particularidade. Exatamente. Então, quantas vezes você vai no mercado, você pega, você escolhe a caixinha de morango, aí você fala, nossa, essa daqui tá linda, tá perfeita. Aí você leva pra casa, você pega as 4 primeiras, o resto tá tudo horrível. E aí, cara, aquilo ali é perda, né?
Então, tem esse jogo de cintura, assim. Então, tem grande parte dos nossos processos a gente consegue padronizar, né? Mas tem uma parte relevante hoje do nosso produto, que são as frutas frescas, que, cara, é muito particular de cada local. Então, claro, a gente ajuda, né, esse franqueado no processo todo, a gente explica isso, tem todo um processo de implantação que a gente segue, mas é um negócio que é complexo, não é simples fazer. E normalmente a franquia, um dos diferenciais dela é o padrão, né? Então, tipo, você sabe que você vai encontrar a mesma coisa em qualquer lugar. E aí, muito do padrão vem do pré-preparo, normalmente vem de uma cozinha central, né? Sim. Então, por exemplo, McDonald's tem lá as coisas que eles fazem na hora, mas quase tudo já vem meio que pré-pronto e eles só finalizam, de certa forma. E aí, no caso do Nanica, eles foram para uma lógica que a coisa é fresca, feita na hora, e tem esse desafio de manter igual era na lojinha da Augusta quando começou, né? Exatamente. E isso é um processo, Chico, que assim, a gente acompanha, e é engraçado que sabe quem é que delata pra gente quando não tá certo? É o próprio cliente. Sim. Então, assim, a gente tem hoje os Instagrams que são locais, mas tem o Instagram, que é o Nanica Brasil, que é, né, o nosso institucional. E aí, às vezes, eu vou chutar um exemplo aqui, mas o cara, sei lá, vai lá em Manaus e consome. E o próprio cliente, quando consome, às vezes ele mesmo posta e marca a gente. Aí a gente entra na foto e fala, essa torta aqui não tá boa. Dá pra ver aqui pela cor que às vezes o doce de leite não tá no ponto certo. Dá pra ver que não tá tendo o mesmo tempo de refrigeração, porque aqui já tá mais derretidinho. Então, a gente vai entendendo pela foto, às vezes. Muitas vezes, a gente que entra em contato com o franqueado falando, olha, a qualidade do teu produto não tá boa. E a gente tem algumas opções ali. Ou a gente faz primeiro uma chamada de vídeo, tenta instruir, tenta entender o processo. E quando a gente entende que realmente, assim, os funcionários... Acontece muito, né? Turnover de gente. Então, às vezes, a gente vai, treina, daqui 6 meses trocou a equipe inteira da loja. E aí, esse treinamento não foi repassado. Aí, a gente vai e faz uma reciclagem. Daí, eu mando um treinador meu daqui, vai para Manaus e fica lá uma semana fazendo reciclagem, porque eu preciso entregar o produto. Eu preciso entregar o mesmo produto, seja aqui ou seja lá. Quando você entrou no Nanica, as lojas já tinha algumas franquias, mas bem menos, né? Na verdade, e tinha muita loja própria, né? Na verdade, quando eu entrei, tinham 12 operações próprias e tinham vendas de 20 franquias. Mas era só venda, não tinha nenhuma loja aberta ainda. Então, eu entrei em maio, as primeiras que abriram foram em julho. Então, eu peguei esse primeiro processo de implantação, mas elas já abriram comigo lá, assim, já estava dentro do negócio. Boa. Vamos dar um background rapidinho do que é o Nanica para quem não conhece. Vamos. Acho que é legal, né? O pessoal entender um pouco, assim, como começou, que é uma empresa que ela é relativamente jovem, né? Tipo, é nova, desde 2019. A gente tem 6 anos de vida. Conta aí pra nós 2018. como é que é a história do Nanica. Eu ainda vou chamar, né? Já falei com o Léo e com o Tito. É que é muito difícil juntar os dois aqui em São Paulo ao mesmo tempo, então fica muito enrolado. Mas um dia eu quero que eles venham aqui só para contar a história em detalhes. Não, e eles contando é muito gostoso. É muito assim, bom, porque é muita história boa ali, né? Mas assim, dando uma pincelada mais geral, assim, como é que tá a trajetória do Nanica, assim? Boa. Assim, os meninos precisam ouvir, porque realmente é uma delícia ouvir, assim. Eles são muito apaixonados pelo negócio e é muito gostoso de escutar isso da boca deles. Mas o Nanica, ele começou... O Léo e o Tito, eles são de Curitiba, né? Então, os meninos já são formados em gastronomia e tal, já tiveram outros restaurantes, outros negócios. E aí, o Léo fazia a torta. Então, já era ele tinha um restaurante que não era o Nanica, que não vendia sobremesa, mas de vez em quando ele fazia a torta e vendia lá. E aí tem um ponto, assim, da história que o Thiago Bravanel foi fazer um show em Curitiba. O Léo acabou levando uma torta pro Thiago consumir. Não tinha caixinha, não tinha embalagem, não tinha nada. Levou, assim, no Tupperware mesmo. O Thiago consumiu, achou maravilhoso a torta. Deu uma incentivada, inclusive, do Léo para vir para São Paulo fazer e tal. E aí, depois de um tempo, o Léo arriscou e veio para cá. Em Curitiba é um doce muito comum, assim, né? Todo mundo come banoffee, conhece bastante. Mas aqui em São Paulo, até então, não era tão popular. E aí, muita gente não conhecia, não costumava ter como sobremesa em restaurante nem nada. E aí, o Léo fez uma tentativa de vir, chamou o Tito, que era o veterano dele de faculdade, amigo já há bastante tempo. E aí, os dois vieram se arriscar aqui em São Paulo, alugaram um apartamentinho, enfim, dividiam casa e tal. E aí, alugaram o único ponto que eles tinham meio que grana para alugar, que era um fundinho da Rua Augusta. Então, é dentro de uma viela, assim, um ponto de 5 metros quadrados, muito pequeno. E aí alugaram, então, aquele lugar sem nada de estrutura, de dinheiro. Tipo, o dinheiro era, sei lá, colocar uma plaquinha e um cardápio, não tinha nada, nenhum frufru. Mas aí o negócio começou a ir super bem. Então, caiu no hype,
Bem no começo, a gente atendia um monte de celebridade, um monte de famoso que ia lá e consumia. A gente chegou a sair em algumas matérias da Veja na época, que na época falava bastante assim, desses lugares que estavam bombando. E aí o negócio começou a dar fila. Então, o começo ele não foi flores nos primeiros meses, né? Então, teve uma questão de dificuldade, assim, quando era produzido. Uma vez que você produz, você vende, ou você dá, ou você joga fora. Você não tem o que você fazer, você não congela, né? Ou que você já tem fruta fresca. E aí, quando quando eles não conseguiam vender, eles saíam dando. Porque eles pensavam, putz, isso aqui me custou X reais aqui para fazer o custo do produto, é o marketing mais barato eu dar agora para alguém, porque isso aqui já é naturalmente perda. E aí, então, no começo do Nanica, a gente dava muita torta para as pessoas comerem, e aí depois tinha recorrência, que elas gostavam e voltavam a comprar. Então, foi uma estratégia adotada lá atrás. Depois disso, o negócio deu uma hypada e bombou, e aí a Rua Augusta ali, onde nosso ponto começou a vender super bem. Tava do lado do Hypoke também, que, enfim, ajudava muito a gente, porque o pessoal comia o salgado e depois ia ali comer o doce. Então, o começo foi muito legal, assim, foi bem simbólico. Aliás, foi bem grande. Apesar de ser simbólico local, que era pequeno, era desestruturado, mas a venda, o negócio começou a repercutir de um jeito muito legal. E aí, dali pra frente, começaram a abrir outras unidades. Aí o Thiago Bravanel entrou na sociedade também. E aí os meninos começaram a abrir. Então, chegaram até 14, né? Acho que foram 14 operações. 8 aqui em São Paulo. E depois abrimos no Rio de Janeiro, em uma, Curitiba, BH e... Acho que só, né? Nesses 3. Rio, BH, Curitiba e as de São Paulo. E aí, então, eram os 3 na sociedade, né? O Thiago, o Tito e o Léo. E aí, no final de 2021, começaram ali uma conversa com o grupo da SMZTO. O Semenzato consumiu o produto, achou legal, enfim, teve uma celebridade também que acabou indicando, que consumia e tal. E aí começou um namoro ali com o grupo. Mas até então era, cara, muito despretensioso, porque era uma operação própria, querendo ou não, uma empresa ainda pequena, que tinha um hype, tinha uma repercussão, a marca acho que já era maior do que o produto em si. Mas era muito despretensioso. Tipo, não era a intenção dos meninos virar uma rede de franquia. Acho que eles nunca abriram a empresa com esse pensamento, sabe? O pensamento sempre foi, vamos fazer o nosso. Tá dando certo, enquanto estiver dando, a gente tá fazendo. Aí teve a pandemia. Sim. E na pandemia, por incrível que pareça, assim, muita gente sofreu muito. Mas pro Nanica foi muito bom. Porque a gente estava preparado pro delivery. Entendeu? Muita gente quebrou nesse momento... Porque não estava preparado. Essa é a grande verdade, né? Ninguém consumia tanto sobremesa no delivery. Então, o Nanica não. O Nanica já era, já nasceu meio nesse conceito do takeaway. Então, a gente já tinha embalagem. A gente já estava muito acostumado já a trabalhar com os aplicativos de delivery. A gente já estava rápido para fazer a operação. Estava tudo muito redondo. Então, não o delivery bombou muito, bombou né? Muito. O auge de quase toda a confeitaria que a gente conhece de delivery foi na pandemia, assim. Foi. Muita gente. E aí o Nanica, assim, arrebentou de vender. E foi, inclusive, na pandemia que a gente abriu várias lojas. E aí começamos essa conversa com o grupo que se interessou. E aí, no comecinho, entre 21 e 22, ali nesse começo, essa virada do ano, a gente virou sócios. Então, eles compraram uma parte da empresa com a ideia de virar uma franqueadora. Então, a princípio, a gente até tentou manter as duas coisas. A gente ficou ali por 1 ano e meio, mais ou menos, com esse pensamento não, a gente vai manter essas operações próprias e a gente abre franquia daqui para frente. Mas, cara, foi muito difícil, assim, conciliar. E aí, no ano passado, a gente tomou essa decisão de franquear todas as unidades que eram próprias e hoje somos 100% uma franqueadora. Por uma questão de energia. E a SMZTO do Semenzato, né? E o Semenzato, ele é famoso lá pelo Shark Tank, Sim. mas ele é o maior franqueador, talvez, do Brasil, ou um dos maiores, 5 mil né? franquias. Acho que ele é maior muita hoje. coisa, né? São Então, 16 é uma marcas empresa no grupo. muito especializada. Tipo, talvez seja a melhor empresa que podia estar junto Sim. ali para isso, né? E o pessoal, gente, de lá, eles são maravilhosos, assim, o grupo em si. Então, sabe, de uma educação, uma atenção, um cuidado, assim, são pessoas muito, muito legais, assim, E aí, hoje, são 16 marcas no grupo. De alimentação, por exemplo, tem Oakberry, tem L'Entrecôte de Paris, tem Guaco, tem Greenjoy, enfim, tem algumas... Tem a Bordelenha, que é uma pizzaria, e tem Nanica. Então, mas eles têm outros negócios. Tem, tipo, o Odonto Company, que tem mais de 12 franquias, tem Royal Face, tem vários negócios hoje.
E é legal porque, assim, eles ajudaram bastante a gente no processo de expansão mesmo, né? A gente configurar esse esquema, para onde a gente vai, como que a gente vai e tal. Claro, primeiro ano, muitos aprendizados, como qualquer empresa, então não é uma questão particular do Nanica. Qualquer empresa e qualquer franqueadora passa por esse processo. Então, o primeiro ano foi um ano de muito... da gente colocar, assim, os pés no chão e pensar, putz, onde a gente acertou, onde a gente errou, qual que é o lugar, aonde que aceita um banoffee e onde não, se esse mix de produto é suficiente ou não. E aí tem uma série de reflexões, né? Eu e o Chico, a gente conversa bastante sobre isso, inclusive, quando a gente fala, puta, não é toda marca que está preparada para franquear, porque tem apegos que você tem quando você cria um negócio, que quando você vira uma franqueadora, você eventualmente vai deixar de ter. Porque agora a tua responsabilidade é com o dinheiro do outro. Sim. Não necessariamente com a criação daquela marca que você criou. Então, o negócio passa por muitas adaptações, assim, de mix, de arquitetura, de perfil de franqueado. É um franqueado que pode ser investidor ou ele tem que estar com a barriga no balcão? É o cara que vai se comunicar bem ou quando entra um cliente, o cara entra no estoque para não atender? Tem um monte de questões, assim, que são muito grandes, que quando você está começando o negócio, você não pensa, você não para para nesse perfil ideal, por exemplo, e ao longo do tempo você vai ajustando esses ponteiros, entendeu? E o que você acha que normalmente é o maior desafio, assim, tipo, para vamos falar de confeitaria mesmo. Para uma confeitaria que começou, parece estar dando tudo certo e tal, e aí a pessoa acha que eu vou expandir por franquia. E aí, o que você costuma ver que, assim, o que é o mais importante você ter quando você está pensando nisso? Como que você se prepara para franquear um negócio? O jeito certo, assim, gente, no meu ponto de vista, antes de você tomar uma decisão, aliás, você pode tomar, mas antes de você, de fato, começar a vender franquia, porque, assim, a venda de franquia, sendo muito sincera, ele é um processo quase que ruim, a gente chama, para o empreendedor, porque é um dinheiro fácil que entra. E aí, quando você começa a vender franquia, você está vendendo um negócio que ele é quase intangível, né? Porque você está vendendo uma marca, e aí entra o Pix na tua conta, você fala, arregacei, é isso, vou vender franquia agora. Então, é um dinheiro muito fácil, né? Quando você, empreendedor, começa... E isso, a dificuldade está porque, normalmente, muito confeiteiro, muita gente que, quando começa nesse processo, enriquece muitos olhos. Fala, é isso, eu vou sair vendendo um monte, e aí sai vendendo franquia. Mas, assim, você vai vender para lugares que o produto talvez não esteja preparado, talvez não seja... Sem muito estudo. Não tem nenhum estudo de mercado, de concorrência, se você está na pricing, na precificação certa, se você tem... Os fornecedores entregam nesse lugar. Então, tem N questões, assim, que muita gente não considera e sai vendendo. Então, esse é um primeiro erro, assim, absurdo. E o segundo, que é uma preparação, é o jeito certo de você fazer antes de você começar nessa venda, é você se programar, se preparar para isso. Então, você contratar um time que já tenha trabalhado com franquia. E, assim, lidar com franqueado, gente, não é lidar com funcionário. Sim, você não é o chefe daquela pessoa, né? Você não é o chefe. E, assim, quando você lida com um funcionário, pelo amor de Deus, sem querer desmerecer ninguém, mas existe uma relação top-down, né? Natural isso. Sim. E quando você lida com um franqueado, ele é quase como um sócio do teu negócio. Só que é um sócio que não criou tua marca. Sim. Que você que criou, você fica com essa sensação do assim, puta, eu sei o que é melhor pra marca, porque fui eu que passei meus perrengues, eu tô aqui há 10 anos fazendo e eu sei o certo. Mas o franqueado colocou o dinheiro dele lá, então ele acha que ele pode apinar tudo. E de certa forma, ele também tem um pé mais na realidade daquele local que ele tá, né? Tem um mérito ali também de, mas eu tô aqui em Manaus, quem conhece Manaus sou eu. Né? E ele conhece mesmo, entendeu? Então, só que existe esse ruído entre a pessoa que criou escutar também o franqueado que acabou de chegar. Então, essa relação, ela é muito complicada. E a gente não tá lidando, quando eu falo, né, que ele não é funcionário, ele não é nem teu subordinado para te atender... e ouvir, falar o que você quer ouvir, etc. Não tem uma questão de relacionamento, você tem uma questão que, assim, às vezes você vai lidar com gente que tem um intelecto muito superior que o seu, inclusive. Você está lidando com contador, com empresário, com gente que mexe no mercado financeiro. Você está lidando, assim, com pessoas de um nível muito alto, né? Na maior parte das vezes. Até de gestão mesmo, de todos os que tem vários outros negócios. Eu tenho franqueados meus que tem outros 10 franquias diferentes, assim. São muito mais experientes. Então, você está lidando com médico, sabe? Você está lidando, assim, com gente que tem uma experiência muito grande
E aí, como que tá a tua preparação de equipe de franqueadora para lidar com essa galera? Para atender essa pessoa. Então, acontece muito, assim, de franqueadores no começo. Você contrata um time muito júnior, porque é o que o seu dinheiro pode pagar, porque você ainda não começou a receber royalties, então você não tem receita. Então, você vai lá e você contrata, tipo, 5, 6 neguinho, né? Você contrata gente ali muito júnior, às vezes no começo, só que você tá colocando para lidar com os caras que, cara, conhecem tudo, que já são muito experientes. E aí, isso gera uma frustração muito grande. E depois, para você limpar isso, no futuro é muito difícil. Então, esse é um erro muito comum, assim, de gente que não separa um dinheiro. Então, quer abrir uma franqueadora? Separa um dinheiro, investe nisso. Contrata gente do mercado, gente que já sabe lidar com franqueado, gente que já tem um pouco de know-how em regionalização, etc. E aí investe nisso. Fica 4, 5 meses com essa equipe sem vender franquia. Por isso que você precisa ter um planejamento financeiro para você abrir uma franqueadora. Para quê? Para fazer estudo de mercado. E a estrutura, quando você vai franquear, tipo assim, você tem um time que é uma estrutura completamente diferente da estrutura de uma confeitaria. De o que os meninos tinham quando eles tinham a loja na Augusta. Totalmente. São funções que nem existiam lá e... Não, normalmente, quando você tem uma confeitaria, você vai ter, tipo, o pessoal da operação que é atendente confeiteiro, você vai ter um comprador, você pode ter, né, um DP, etc. Mas você tá ali numa operação de cuidar de 2, 3, 10 lojas. Totalmente diferente. Aqui eu vou ter que ter marketing comercial, gente de implantação, gente de arquitetura, são outras skills. Tem que ter gente de atendimento, eu tenho que ter gente de relacionamento, são outras skills. E a lei de franchising no Brasil, ela não pede tanta coisa, né? Tipo assim, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter seu nome registrado. Basicamente é isso, você tem que estar lá no negócio de franchising, né? Então acaba que muitas vezes a pessoa vê isso e como os custos são baixos, pô, abrir um CNPJ é barato. Aí, já tem o meu nome registrado, tá no INPE, tá tudo certo. Daí a pessoa, vou fazer por mim, né? E isso, inclusive, é um puta desafio, assim, porque hoje qualquer um pode virar uma franqueadora, Sim. Né? E essa questão dessa corresponsabilidade com dinheiro alheio, gente, ela é muito séria. Então, por isso que a gente vê muitas marcas que acham que é muito fácil esse processo de virar franquia, acham que a solução do negócio vira, e daqui 6 meses, daqui 1 ano, tem uma galera quebrada. Porque fez sem responsabilidade. Tem alguns órgãos hoje, tipo a BF, por exemplo, é um deles, que acaba dando uma regulamentada. Você tem o selo da BF, que eles fazem todo um estudo para você conseguir ter o selo e tal. Mas mesmo assim, isso não garante o sucesso do negócio. O que me assusta muito dessa história toda é que eu acho que quando uma empresa tenta ser uma franqueadora e aí ela não está preparada e acaba falhando ali nesse processo, ela acaba acabando com a imagem da marca dela, né? E aí depois é difícil da empresa, com as próprias mãos, recuperar ali aquele mercado que ela tinha antes de ser uma franqueadora, né? De voltar a cativar aqueles clientes, de entregar um bom produto, porque acaba queimando muito com o público ali, que frustra também os clientes, né? Eu acho que isso sempre foi uma coisa que a gente conversou muito, ali em 2018, que a gente talvez pensou em, né? Vamos fazer franquia da Browneria, não vamos e tal. E foi uma coisa que nos segurou, assim, do tipo... Cara, a gente não tá preparado, talvez a gente vá queimar a browneria, vai ser um puta prejuízo no futuro. E tem um negócio também que a gente vê muito, que é quando nascem os grupos, como eles têm essa ânsia de vender franquia, os prospectos são muito irreais, né? Então, isso é verdade. O que a gente via, quando a gente tava pesquisando, assim, 12 meses para recuperar, 18 meses, eu falava, pô, eu devo ser um completo incompetente. Exato, Porque qual o negócio que a gente já fez que demorou 12 meses para recuperar a gente? É muito raro, tipo, perfeito, acontece, mas são os unicórnios lá, de vez em quando uma loja bomba muito e tal. Não é o normal do nosso setor recuperar uma coisa em 12 meses. E eu ficava, pô, a pessoa tá pagando royalty, ela tá passando um monte de taxa que não se paga quando você tem seu negócio, são 2 pessoas que estão tendo que fazer retirada ali, e ela tá recebendo o retorno dela em 12 meses. E aí eu fiquei muito tempo incomodado, achando que, pô, será que a gente é muito ruim de jogo e tal? E aí depois eu vi que não, que os prospectos realmente eram irreais. E aí muita gente compra também as franquias com expectativas irreais, né? Exato. E quebra a cara. E aí tem essa responsabilidade que você está falando de... Cara, essa pessoa é inevitável que se ela se frustrar, já era também, né? É exatamente isso, porque junto com as franqueadoras nasceram as empresas que vendem, que fazem a intermediação. Tem muita empresa, no começo principalmente, que contrata uma empresa dessa hoje, que é responsável só pela venda, né? Só pela expansão. Então, você não tem, por exemplo, um gerente de expansão dentro do teu negócio, mas você contrata uma empresa que faz. Isso. E assim, não é que isso é errado, não é. Tem muita gente que faz desse jeito. Mas é isso que você falou, eles vão pegar vão fazer um estudo de caso,
vão pegar as referências do teu negócio. Pegar a melhor unidade que você tem e fingir que todas elas vão ser aquilo, né? A gente chegou a contratar uma empresa dessas quando a gente ainda nem tinha se mudado para São Paulo. E eles fizeram um trabalho ali de uns 3 meses, umas reuniões, vieram com um plano super, tipo, vai ser assim, assim, assado. E a gente olhou para isso e, todo tipo, mundo. E no final, todas as empresas com quem eles fizeram, quebraram. E cresceram muito. Assim, a gente ficou meio pé atrás, porque a gente viu que não estava pronto. A gente sabia que não estava pronto, porque cada um tinha muito pé na operação, né? Não fazia sentido. E aí, mas ao mesmo tempo, a gente ficou frustrado, porque eles pegaram outras empresas de Floripa e expandiram eles. E essas empresas cresceram muito, assim. Em 2 anos, teve uma que tinha 100 lojas. Era tipo carrinho de churros. Tinha 100 lojas. E aí eu fiquei, meu Deus, acho que eu tomei a pior decisão da minha vida. Né? E aí a gente ficava, nossa, será que eu tô uma peça? Só que no jogo, no dia a dia ali, a gente via que as pessoas não estavam preparadas, que a gente não entregava o padrão que precisava, que eu não tinha os processos tão bem definidos. Mas ficava naquela sensação de que eu era completo incompetente, porque, nossa, a galera tá crescendo pra caramba. Só que assim, deu 3 anos, os 2 quebraram. E eu Por acho causa que disso, né, essas não tá empresas pronto. tendem a saturar muito as regiões também. Tipo assim, por exemplo, Florianópolis, né? É uma cidade pequena, não cabem muitas braunerias, não cabem muitos carrinhos de, enfim, de brigadeiro e de brownie. E aí você chega e vende um monte, tipo, ninguém... Chega um momento que você não tem mais público, né? E aí é lógico que vai saturar e as lojas vão começar a fechar. É isso mesmo. E, enfim, a gente viu isso muito de perto, assim, com algumas empresas lá. Como é que vocês fazem, por exemplo, para definir de uma loja na mesma cidade não atrapalhar muito a outra? Então, tem alguns fatores, assim. Hoje a gente olha muito para canibalização de raio. Então, por exemplo, delivery é um dos nossos indicadores hoje de mercado, né? Porque grande parte das nossas vendas, não é a maioria, mas é uma parte muito relevante, é via delivery. Então, a gente, tirando São Paulo, que São Paulo é uma realidade diferente. E é uma coisa que eu sempre falo muito, gente, assim... Brasil não é São Paulo. Né? Exatamente, assim, São Paulo não é a realidade do Brasil. Então, uma coisa é você ter um negócio de sucesso aqui em São Paulo. Eu tenho 5 lojas aqui, eu arrebento de vender. Beleza. Mas abre lá no interior de Minas, abre lá em outros lugares, vai no litoral abrir, vai abrir no lugar, tipo, no Espírito Santo, onde a tributação é diferente. Então, assim, vai entender a realidade de fora e depois você vê se o negócio é para franquear pro Brasil inteiro. Mas, enfim, então, tirando São Paulo, por quê? A canibalização de São Paulo, ela existe, obviamente, mas como é uma cidade muito densa, a população e muito rica, por mais que tenha canibalização, assim, todas as lojas ainda performam muito bem. É muito fácil hoje. Parece até irreal o que eu tô falando, mas é muito fácil hoje você ter um negócio de sucesso em São Paulo. Então, é muito mais fácil do que no resto do Brasil. Então, tirando São Paulo, onde o raio de canibalização não é um fator tão relevante pra gente, todo o resto do Brasil a gente olha muito para isso. Então, eu jamais abriria, por exemplo, uma loja no mesmo raio de delivery de outra, porque aí você vai tirar... Você vai fazer o seu próprio negócio virar concorrente. Então, depende do raio que você trabalha. A gente hoje trabalha com raio de 10 km, por exemplo, que é meio que o padrão assim, do delivery. Tirando, por exemplo, sei lá, Cuiabá, uma cidade muito quente, a gente reduziu o raio, porque quando um cliente pede, a torta às vezes chega destruída lá. Então, torta, qualquer outro produto que tenha uma questão de calor, então você tem já é mais uma particularidade. Tem alguns lugares do Brasil que são muito quentes, você não consegue trabalhar com o mesmo raio. Então, a gente faz um estudo sobre isso, para a gente não abrir no mesmo, e aí tem todo um estudo que a gente faz sobre população, sobre, enfim, até o PIB, a gente olha vários indicadores, a gente olha para outras marcas que a gente sabe que tem um ticket médio parecido com a gente. Então, isso, por exemplo, é uma estratégia de expansão que eu converso bastante assim, com algumas pessoas que pensam nessa história de franquia, mas às vezes você não tem dinheiro para contratar uma empresa que faça uma pesquisa de mercado, tal, muito... Então, olha para os seus concorrentes ou para marcas que são mais ou menos similares, né, em questão de oportunidade de venda e vê onde eles estão. Então, porque aí já é um indicativo onde você pode franquear. A própria Cacau Show é um bom indicador, né? Tipo, se tem uma loja da Cacau Show, que é uma franquia e tal, provavelmente já cabe aquele mercado ali, né? Exatamente. Então, e, por exemplo, assim, uma coisa curiosa. Por exemplo, a concorrência da Cacau Show não necessariamente é uma outra marca de chocolate. Sim. Por quê? A Cacau Show concorre, normalmente, você tem o chocolatinho do dia a dia, que aí a tua concorrência pode ser a doceria da esquina, porque você está concorrendo a trufa, o fundi, o churros, o doce depois do almoço, né? Você tem o negocinho do docinho ali.
Mas, assim, onde está a grande parte do faturamento? Está nas datas Presentes, comemorativas. Né? E quem que vai concorrer? Boticário, Havaianas, Uhum. Imaginário. São outras marcas que não tem nada a ver com chocolate, mas você concorre na categoria presente. Uhum. Então, você olha onde essas outras marcas estão, ali é um indicativo de onde você pode ir. Então, a gente tem essas questões hoje. Mas, enfim, falando de Nanica, a gente sabe hoje quais são as cidades que comportam mais de uma unidade ou não. Mas é ideal, começa com uma. Começa com uma. Vê se performa. Vê se você foi pro bairro certo. Às vezes acontece, assim, você abre uma loja, você fala, meu, essa cidade é muito boa, a gente vai arrebentar de vender. Aí quando você olha, você fala, puta, só que abri no bairro errado. E aí o raio do delivery ficou caro. Longe demais para as pessoas irem até a loja para consumir, porque às vezes não ficou no polo gastronômico ali, e o raio ficou muito caro, porque quanto maior é o raio, mais caro fica o frete. E isso é um puto impeditivo para venda, né? Tanto que o próprio iFood fala assim, a maior campanha, o que mais converte em delivery é frete grátis. Porque hoje o preço do frete, ele é determinante para o cliente comprar ou não teu produto. Então, quando você não acerta o local, isso é um mega problema. Então, a gente, por exemplo, faz dentro de casa um movimento. Em vez de eu esquecer esse franqueado e trazer outro, eu tento fazer esse franqueado mudar o ponto. Entendeu? E às vezes a gente consegue, assim, a gente inclusive está nesse processo agora. Então, tem algumas operações que hoje a gente olha e fala assim, isso aqui tá no lugar, tá na cidade certa, o franqueado é um bom operador, mas o ponto não tá legal. Então, a gente tem que arrumar o ponto. Então, a gente vai fazer um monte de ações, inclusive mudar. Sim. E aí é toda essa questão. E tem um negócio assim. da gente que às vezes uma loja dá super certo, aí o pessoal, tô pronto. Aí quando abre a segunda já não dá muito certo, e quando abre a terceira dá errado. Aí você fala, pô, uma loja deu certo, mas o modelo talvez não funcione se expandir tanto, né? Exatamente. E aí quantas lojas? Existe um número assim que é legal de se ter de lojas próprias antes de pensar numa franquia? Então, assim, acho que um número exato não, mas não é legal você ter 2, 3, porque tua visão fica muito enviesada. Às vezes você tem 2, 3 unidades, só que você tá, tipo, nos melhores bairros de São Paulo. Você fala, gente, arrebentei aqui Que não você ainda tá cuidando de entendeu? perto, né? Você que faz a gestão, que é uma coisa que você falou um dia pra Exatamente. mim, né? Tipo assim, os números, se eu fizer a gestão, vai ser um número, meu lucro vai ser um. Se for uma pessoa que não tá tão dentro do negócio, vai cair pra caramba. Porque, tipo, a gente tem um conhecimento que... Não, você quer fazer um teste, você tá no negócio, sai do negócio. Tira Tira férias de 6 um mês, meses coisa de férias. que nenhum empreendedor faz. Tira férias de um mês. Treina um funcionário. Ó, você tá nesse lugar, você tentou na minha para essas decisões aqui, e fica um mês de férias. E vê se o negócio continua a rodar, entendeu? Isso é uma amostra do que você vai ter. Porque quando você franquia, você não tá mais na operação. Você pode estar no dia a dia da empresa, macro, mas você não tá mais com a barriga no balcão. E tem questões, gente, que assim, hoje você não pensa a respeito, parece pequeno, mas, por exemplo, assim, sei lá, acontece direto, né? O motoboy não entregou o pedido. Como é que o franqueado vai lidar com essa situação? Porque quando você é dono do seu negócio, o que você faz? Você desenrola rapidinho, manda outro pra ele. Você manda outro. Resolve, Você pega o telefone do cliente, Resolve liga em 2 segundos. Você pega teu carro, você vai lá entregar, você faz o que for, porque é o teu negócio. Sim. Agora, o franqueado nem tá na loja. Como que o funcionário do franqueado vai lidar com essa situação? A gente já aconteceu inúmeras situações. Às vezes a pessoa fica esperando umas decisões muito engessadas, né? De cliente que entra em contato com a gente e fala assim, putz, eu já tive um problema com vocês há 3 anos atrás, vocês resolveram e agora, porque virou franquia, vocês não resolvem mais. É uma outra gestão. Então, são questões que são muito pequenas. Óbvio, a gente sempre tenta padronizar, mas é impossível. A gente não porque tem você essa padroniza pretensão. demais, você me acaba engessando, né? Aí também já não ajuda tanto também. Né? E aí são decisões de outras pessoas que não tem nada a ver com você mais. Então, é por isso que eu falo, assim, se você quer fazer um teste, se o negócio vai funcionar sem você, a primeira coisa, você tem que sair um pouco da operação, tira o pé um pouco de dentro e ver se o negócio continua a performar. Porque você não vai mais estar nos outros lugares. Sim. Né? Então, isso é um teste. Sim. E me conta uma coisa, como é que vocês definem a expansão? Tipo assim, quanto vocês estão preparados para expandir? Quando é hora de dar um freio, tá? Agora vão garantir que essas operações sejam implantadas, deem lucro e tal, e vocês trabalham por ciclos, assim? Como é que é? Então, vai muito de franqueadora para franqueadora. Eu acho que, naturalmente, pensando em média, assim, do Brasil, é mais parecido com Nanica, que, infelizmente, a gente foi meio que nessa onda do ciclo. Eu não acredito, eu, pessoalmente, que seja o melhor dos mundos. Acho que o melhor é você ir devagar e sempre.
tá? Parece inimiga da perfeição. E eu sei que, às vezes, abre, né, enriquece os olhos, se olhar, mas vender franquia é um jeito de você trazer receita e você conseguir profissionalizar a empresa mais rápido. Mas você vai ter mais problemas daqui a pouquinho, por mais que você tenha agora muito bom, daqui 6 meses, daqui 10 meses, você vai ter um problema para você ser perene. Então, a gente, por exemplo, fez essa onda um pouco do ciclo. A gente abriu muita franquia no primeiro ano, e aí a gente deu uma segurada. Por quê? Porque eu tenho muita franquia em implantação ao mesmo tempo. Sim. E eu tenho uma equipe só. Eu não consigo ficar contratando e mandando embora nessa velocidade. Até porque a gente lida com pessoas, e assim, eu tenho uma visão muito fechada sobre gestão de pessoas. Que pra mim, cara, não é processo, é gente. Então, eu não sou a favor disso. Tem gente que contrata, né? Todo PJ, vai aumentando. Só que você tem um turnover muito grande, aí você vira uma empresa muito fria. Então, acho que vai muito, né? Vai muito contra o que eu penso, assim. Mas a gente fez esse movimento, a gente abriu muita franquia. E aí eu tenho um arquiteto na equipe, eu tenho uma empresa de arquitetura homologada, eu tenho uns processos, eu tenho fornecedor que não é gigante, então o fornecedor também tem uma limitação de produção. Então a gente começou a abrir muito, a gente deu uma freada, falou, não, peraí, abrimos demais, muita coisa em implantação, vamos agora implantar tudo, inaugurar tudo, e daqui a pouco a gente volta a abrir de novo. Até pra gente fazer esses testes, principalmente olhando para mix de produto. Porque, assim, uma vez que você abre, mas será que, por exemplo, vai vender brownie em todo lugar, do mesmo jeito que vende em São Paulo? Sim. Será que não vai ter lugar que vai ter que colocar pão de queijo? Pois é, isso é um negócio que eu ia te perguntar. Por exemplo, quando que vale a pena você ir abrindo mão daquilo que você que criou o negócio, que é o negócio que você fala da flexibilidade ali, né? Tinha em mente para entender que, cara, talvez para eu ter, sei lá, no Pará, a galera vai pedir um açaí e eu vou ter que fazer isso e não tem jeito. E assim, Chico, isso é muito regional. Então, por Sim. exemplo, se você pega cidade tipo capital, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., a pessoa tá muito acostumada a pegar a embalagem de papel e Sim. comer andando, sabe? É um negócio muito rápido. Mas se você vai pro interior, o pessoal quer entrar na loja, sentar e Não ficar tem 2 to go horas. no exterior, Como assim interior, não tem né? Wi-Fi na loja? É. Como assim o banco é desconfortável? Sim. Entendeu? Como assim? Eu tenho que pagar antes de consumir? Não, eu quero pagar depois. Então, tem adaptações que você fala, putz, mas a minha marca não é... O conceito da marca não é esse. Mas não é você que determina, é o cliente. Sim. Mas o que é negociável e o que não é negociável nessa... Então, acho que aqui, Carol, a gente... Aí são algumas concessões que você vai ter que pensar, mas assim, no final do dia, o teu indicador de sucesso é o teu faturamento. Sim. Então, assim, dá para abrir uma loja to go, a própria expansão desses decoffs da vida, Go Coffee e tal, que abriu, é muito to go, né? Então, dá para você abrir to go em todos os lugares? Cara, até dá, mas você vai abrir menos. E o teu faturamento vai ter um limite. Porque as pessoas daquela região não estão acostumadas com aquilo. Então, a partir do momento que você colocou um franqueado para dentro, que investiu muito dinheiro para abrir aquele negócio, o faturamento começa a ser muito relevante. Então, claro, tem questões que são inegociáveis. Aqui no Nanica mesmo, assim, tem alguns pontos que a gente fala, não, isso aqui não vai mudar. Isso aqui é muito core da marca. Sim. Mas isso não vai mais infringir. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo real, assim, que aconteceu. Cara, xícara. A gente era muito contra a xícara antes. A gente só usava copinho de papel. Porque é rápido, porque não lava louça, e porque faz e a pessoa já vai consumindo. A gente não tinha tanto lugar de sitting antes para as pessoas sentarem e consumir, então era rápido. Só que agora que a gente vendeu um monte de franquia fora daqui, cara, as pessoas pedem. Aí sabe quando um dia você recebe uma mensagem, aí amanhã você recebe 2, aí depois você recebe 3, aí você começa a se questionar, você fala, meu, será que isso aqui? Aí a gente sentou com muita transparência, muito... E é difícil, não sei se vocês conhecem os meninos, assim, é dolorido, que você fala, meu Deus, mas eu criei a marca desse jeito. Mas aí tem um momento que você sente e fala, tá, mas o quanto também liberar a xícara vai danificar nosso negócio? Sim. Não vai, entendeu? Então, hoje a gente liberou a xícara. Por quê? Não tem nada a ver com o preço, inclusive. Que até, se você olha, a xícara ela é mais barata, porque você deixa de ter o papel, mas ela é mais cara porque você tem que ficar lavando a louça. E quebra, enfim. E quebra, tem reposição. Então, não é nem o valor, mas é o que o cliente está pedindo no final do dia. E a Sim. gente, por exemplo, fez uma marca que cada vez mais a gente quer que o cliente tenha mais experiência. Que a gente quer que ele consuma a Nanica não só no doce depois do almoço,
Mas no aniversário, para levar para uma festa, para ir lá só tomar um café quando ele quiser. A gente ampliou muito o mix de café. Então, tem N coisas que você vai fazendo e você fala, meu, isso aqui precisa ficar confortável para o cliente. Que agora tá... A gente quer que ele fique mais tempo aqui. Então, são adaptações que você vai fazendo, que vai mudando. E assim, até arquitetonicamente, tá? A gente começou lá atrás com um tipo de loja. Se você olhar a última que a gente abriu, já é outro negócio. Entendeu? Até o tampo da mesa aumentou. Porque eu preciso que ele consuma mais. Sim. Entendeu? Tem mais produto. Esses tempos a gente foi almoçar com o Tito, né? E aí a gente... Faz uns meses já. E aí a gente foi numa loja do Nanica depois e a gente chamou a atenção, assim, que tava torta salgada. Ah, é verdade. E isso aí foi um grande passo também para vocês, né? De implementar outros produtos, assim, tão diferentes do... E foi exatamente nessa linha, assim. É torta salgada e o mix de bebida que aumentou. Muito, assim. E porque o cliente está pedindo. Sim. Então, muita gente, como eu falei, aqui em São Paulo funciona super. Mas fora daqui, muita gente que ia lá, ou, putz, eu não consumo fruta. Muita gente não gosta de banana. Sim. Ou, eu queria ir com alguém, minha mulher come, mas o cara não come nada. Sim. Então, a gente criou uma categoria nova. E, às vezes, a pessoa quer comer o salgado e o doce no mesmo lugar, né? Tipo, ainda mais em cidade pequena, é muito isso. Sim. Quer já fazer a refeição completa, não quer ficar indo em outros lugares. Eu imagino que seja difícil, porque a gente, quando cria um negócio monoproduto, o fundador, ele não gosta de imaginar muita coisa, né? Então, tipo assim, quando eu criar a browneria, sempre que alguém traz uma ideia que foge muito, eu falo, cara, nosso nome é browneria. Tipo assim, não é pra vender torta basca, entendeu? Sim. E aí, pô, mas é tão bom, tá? Eu falo, cara, mas tem que ser contra a marca, porque se ficar tudo na browneria, tipo, pô, a gente vai perder o nosso viés de especialista e tal. E aí deve ser muito difícil, né, abrir mão, tipo, pô, eu nasci monoproduto, eu dei certo pra caramba sendo monoproduto, e aí como é que você sabe qual que é o limite do que você pode mudar no seu negócio sem perder a essência da marca? Então, no nosso caso, quando a gente foi colocar, inclusive, a torta salgada, eu uso muito, por exemplo, o iFood é um... A gente pode falar o nome de marca? Pode. Tipo, aqui você pode falar tudo que você quiser na sua vida. Liberdade total. O iFood, por exemplo, é um puta parceiro nosso, assim. A gente tem uma key account lá, muito querido, inclusive. A gente tem um tratamento muito diferenciado lá dentro, pelo faturamento, que é muito expressivo lá. E aí, por exemplo, eles mesmos, a gente usa eles como um fator de pesquisa. Então, antes da gente tomar a decisão, a gente voltou com eles e falou, peraí, vamos fazer um cruzamento aqui de marcas. Quem consome Nanica consome mais o quê? Eu não quero saber de doce, eu quero saber de salgado. Esse cliente, o mais heavy user aqui que consome isso aqui, qual é a marca que ele mais consome? Legal. Aí a marca foi Laguapa. Eu ia dizer, Laguapa. Então, a gente tem vários cruzamentos e tem uma marca em cada cidade, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, cara, o cliente que consome Laguapa consome Nanica. Então, Então, cada que consome Laguapa, ele vende o quê? 70% da venda do Laguapa aqui é um box de empanada com salada. Putz, isso aqui é legal. Então, cara, se eu tivesse alguma coisa nessa... Não que eu vá concorrer com eles, hein? Mas o cara que já tá dentro da minha loja... Oferecer um produto que ele se eu também tiver escolheria alguma ali, coisa né? nesse ticket aqui, mais ou menos nesse modelo de refeição, eu acho que é um negócio que vende. Então, essa, por exemplo, é um dos indicadores que a gente foi atrás para entender. E a gente fez muita pesquisa também, né? Entender o consumidor, o que eles iam... E torta é torta. Então, a gente poderia ter feito empanada, por exemplo. A gente pensou a fazer, recebi vários testes de fornecedores, inclusive. Não só empanada, como salgado, pão de queijo. A gente fez uma leva, assim... Mas no final do dia a gente vende torta. Claro. E aí a gente voltou para isso, falou, não, vamos vender a mesma torta, mesmo com as formato, mesmas embalagens, exato. mesmo formato, pra gente não sair do nosso core aqui. Então a gente foi buscar uma coisa pra gente se... De amarrar tudo ali, né? pra gente amarrar e se apegar. Então vamos na mesma categoria, a gente só muda e faz torta salgada também. Sim. Então foi por aí. Por exemplo, a gente que também vende sobremesa, né? Tipo... Um casal vai lá, chegou do trampo cansado e tal, vai pedir comida. Você não vai pedir a comida e o delivery, e a sobremesa. Você não vai pagar 2 fretes, Sim. né? Tipo, é um dificultador ali da nossa venda. Então, acho que quando casa a torta salgada com uma sobremesa que você vai pedir ali depois, acaba sendo um combo meio perfeito, assim. Isso mesmo. Então... Ninguém compra 2 vezes no delivery. Não vai. Difícil. Então, a gente foi por aí, assim. E aí, a gente foi colocando, aumentando o mix. Por exemplo, a gente hoje olha para snacks, a gente olha para... E uma coisa que é uma dica legal, assim, não só para Nanica, mas qualquer negócio,
é você entender se você tem produto suficiente para cada faixa de preço que o cliente está disposto a pagar. Então, putz, você tem alguma coisa que é até R$10? Você tem alguma coisa na faixa de 10 a 20, de 20 a 30? Se você está muito distante de uma faixa para outra, você tem uma oportunidade de produto aí. Então, digamos, você tem um ticket médio, sei lá, por mais que ele seja razoável, R$40, R$50. Mas, às vezes, você não tem nada que custe menos de 20. E aí, o outro, você tem alguma coisa que, sei lá, só acima de 50, acima de 60, 70. Putz, você tem uma faixa que é até os R$20, que ela é muito relevante. O troco, sabe? Alguma coisa mais barata ali. Ela é muito relevante. Você tem que ter produto aqui, nessa faixa, que às vezes você não vai ganhar dinheiro, mas você vai ter saída. E você tem que ter alguma coisa ali intermediária, assim, perto do seu ticket médio e tal. Você tem que ter uma coisa mais cara quando chegar presente, uma data presenteável. Será que pode? Será que eu consigo vender, sei lá, uma cesta, um kit? Alguma coisa que eu consiga empacotar e vender mais caro? Então, você vai olhando para essas faixas de preço e você começa a entender a sua defasagem. Puta, eu preciso de alguma coisa nessa categoria, preciso de alguma coisa nessa. E aí, por exemplo, Cacau Show é uma estratégia muito grande isso. A gente sempre olhou muito para a faixa de preço. Assim. A gente fazia os planejamentos lá e, cara, era sempre assim. O que eu tenho de 0 a 10, de 1 a R$10, de 10 a 20, de 20 a 30. Você tem que ter mais ou menos até uma proporção. Aí eu tenho produto suficiente em todas as faixas, então a gente está seguro do nosso mix aqui. Então, isso é uma coisa que a gente tenta aplicar bastante, assim, olhando para a precificação e tentando, sabe, alocar, assim, isso definir os nossos próximos passos de produto e tudo mais. Isso é muito interessante mesmo. Temos muito o que conversar depois desse podcast. podcast. A gente tem que pegar um empréstimo milionário no banco. Pra pagar a roubar hora dessa a Thaís mulher. do Nanica. Foi uma boa ideia chamar, porque daí ela tá ensinando pra gente de vendo? graça. Eu não sei igual o Chico que eu cobro mentoria, tá vendo? Eu encho muito o saco dela, que eu fico perguntando coisas, eu fico aprendendo, eu não vou precisar pagar uma faculdade. Não, Chico me manda mensagem assim: oi, você tem um sistema tal que faz tal coisa? Pô, Chico. Não deu nem bom dia. Thaís, qual que é o lucro ideal do não sei o quê? Elas perguntam assim. A pessoa é um oráculo, ela responde tudo, ela sabe tudo. Eu tenho que aproveitar, me aproveito. Não, mas tudo bem, ele me dá brownie. É verdade, pagamento, não é de graça. Camiseta. Camiseta, exato. É verdade. A gente tem Me diz uma coisa, falei agora de margem de lucro e tudo mais. Quando a gente vai abrir uma franquia, a gente tem que ter um espaço maior do que um negócio normal, imagino, né? De uma margem de lucro maior, porque é aquele negócio que está compartilhando seu resultado com mais gente. Qual que é um momento ideal ali do negócio? Existe isso, na verdade? Um faturamento, uma margem de lucro, que abaixo daquilo, cara, desenvolve mais, porque na hora de fazer o rolê acontecer mesmo, você vai sofrer. Assim, e vou te falar, Chico, tem, mas não é nem só por essa questão de ser alguma coisa ideal, tal. É mais porque se você não tiver, no mínimo, ali uns 15%, 18%, 15% ali de lucratividade, o negócio passa a não ser interessante para quem compra. Sim. Porque a conta da franquia ela é muito simples, na verdade. Quando você se coloca no papel de um franqueado, basicamente cara, se eu pegar esse dinheiro que eu vou implementar aqui, sei lá, que eu gaste 300, 400 mil reais, 500 mil reais para abrir um negócio. Se eu pegar esses 500 mil reais num contrato de 5 anos, né, que normalmente é um contrato de franquia, pela lucratividade, pelo faturamento, pelo meu business plan aqui, o que eu vou ganhar mais ou menos se eu pegar esses mesmos 500 mil e aplicar hoje no banco, numa aplicação à minha escolha. Essa conta é essa. Se a franquia me der menos lucro do que se eu pegar este dinheiro que eu vou colocar no negócio e eu colocar numa aplicação, o negócio passa a não fazer mais sentido. Então, eu tento sempre ficar acima, né, e garantir uma lucratividade para o negócio ficar interessante. Nem sempre dá. Então, é por isso que essa expectativa do payback ela é muito séria. Porque muita gente compra franquia pensando Porque é meio que o payback. principal, na verdade, né? É a principal coisa que você pensa, assim, né? Você acha que é uma fórmula muito certa, né? Não, Sim. Estou investindo nisso, vou ter um payback de tanto. E aí, só que assim, isso é tão arriscado porque, digamos que você coloque lá que o teu payback é de 18 meses, 20 meses. Cara, no mês 21º, teu franqueado vai pegar o telefone e vai te ligar. Falei, tá, mas eu comprei um negócio que era 20, agora... E aí, que eu tô colocando dinheiro ainda? Então, tem uma questão relevante que não existe uma fórmula certa. Sim. Existe uma métrica, obviamente. A gente precisa também, como franqueadora, fornecer esses indicadores. Mas aí você entra nessa questão de canibalização, de regionalização. Às vezes você tem canibalização por um concorrente local. Não é só a franquia. Como é que você vai competir com o cara que vende doce no prédio, a doceira do prédio?
Você tá competindo com ela. E aí eu vou te falar, ela tá no grupo do WhatsApp. Não, ela entra no escritório, ela né? fala no elevador, Exato. entendeu? Você não E fala ela tá olhando no na sua cara e elevador. fazendo uma carinha que não vai ter como você falar que não, né? Tipo, a O Chico gente... já foi o doceiro do prédio. Eu fui o doceiro do prédio. Aí eu sabia, eu fazia, pô, não quero. Você andava com a maletinha? Eu andava com vendendo? uma maleta de 20 quilos de brownie, era horrível. Então... Mas eu adorava. Mas assim, é efetivo, você sabe? Você vendia lá. Hoje, sabe como eu faço pra entrar dentro do elevador? Eu tenho que fechar com uma mídia da vida. Eu tenho que colocar, tipo, Sim. 100 mil reais pra falar no elevador com alguém. É diferente da doceira, que tá lá, tá no grupo do WhatsApp. Então, assim, a gente vai pra uma concorrência que ela é muito desleal, entendeu? Sim. Então, é muito difícil a gente garantir esses números, assim. E hoje, por exemplo, só pra um parênteses aqui, quando eu vendo uma franquia, a gente tem uma equipe e tal que faz isso. Cara, eu faço questão de hoje falar com o franqueado antes. Então, antes dele assinar, ele tem uma reunião onde a gente fala, eu jogo a real pra ele. Eu falo, ó, é isso, isso e isso, o meio da empresa é esse, as nossas dificuldades são essas. Alinhar a expectativa mesmo. Alinhar expectativas. Vai dar bom? Vai dar bom. Aqui preço e aqui tempo, isso é negociável. Até porque você normalmente, quando a gente, no nosso caso, né, que muitas das franquias que a gente vende, a gente está abrindo pela primeira vez naquela cidade. Então, cara, abrir a primeira vez numa cidade requer um posicionamento de marca, que eu dependo mais de você agora do que de mim. Sim. Porque eu não tenho essa grana toda para ficar colocando Elemid em todos os prédios corporativos da Sim. cidade. Então, você depende muito que aquele franqueado seja uma referência naquela cidade, para ele ser um influenciador também. Mas, enfim, voltando à questão da margem, a gente sempre fala, e acho que meio que qualquer franqueador, assim, é meio que 15% a 20%. Esse é o padrão de mercado. Alguma coisa que dê muito menos que 15% começa a não fechar conta, assim, começa a ser meio inviável. Então, se você, como empreendedor, não consegue ter isso no seu próprio negócio, não tenta franquear ainda. Não é o momento, entendeu? Então, para você chegar nesse momento, óbvio, você pode tirar o Prolabore da conta, porque quando você faz, né, um DRE de franqueado, você pode tirar ele tira da lucratividade daí. Mas se você não consegue ter ali seus 20%, e pensando que se você é o cara da operação e você criou um negócio, você vai faturar, normalmente você vai faturar mais do que o franqueado, porque você vai vender o produto com mais paixão. Você sabe melhor, você conhece melhor o produto, posicionamento e tal. Então, normalmente, loja própria fatura mais que franquia, tá? Isso é meio que um indicativo, assim. Então, se o franqueado já vai lá fazer, né? Muitas vezes o franqueado não manja do negócio. Ele vai colocar na mão de funcionário, ele já vai ter uma quedinha de faturamento, e se você não consegue ter esses 20%, aí não vale a pena franquear ainda. Então, e aí tem uma série de coisas que você vai ter que fazer, seja aumentar faturamento, seja você mexer nas suas despesas. Então, às vezes, acontece também de muita loja, de muita marca que você tem hoje né, a contabilidade ele faz todo o teu DRE, faz toda a parte de gestão, mas tem um monte de coisa que às vezes você olha e é capricho. Você fala, puta, será que eu precisava disso? Sim. Será que meu quadro de funcionários é o ideal? Será que eu preciso ter o café XPTO? E talvez se eu colocar a cápsula de café aqui não funcione. Que talvez seja a desvantagem de ser o dono também, que é aquele negócio de ser muito... Eu falo muito disso, né? Às vezes eu falo assim, cara, eu acho que a gente pegasse um café bem ruim, a gente ganhava muito mais dinheiro. Fico, e a Carol fala, não. É difícil. Mas é os pequenos luxos também, mas né? É o que a gente, pensamento. É o que a gente acredita também pro nosso negócio sendo um negócio próprio, Mas né? E é aquele negócio também, a gente fez um negócio para fazer sentido pra gente também. Então, como a gente não tem esse compromisso de franquear, então a gente acaba brincando mais. Mas a partir do momento que tivesse, já não pode mais ter tanto isso, né? Tipo, a coisa é um pouquinho mais fria, daí, talvez, às né? vezes Você perde uma margem ali, tipo, né? É o preciosismo, assim. Uma coisa é... Não, eu quero fazer, tipo, eu manjo de café e eu quero dar essa qualidade aqui, tá tudo certo. É lindo, isso é maravilhoso. Sim. Mas, se você pensa numa rede onde você precisa garantir uma lucratividade para um franqueado, não é que você vai colocar um café inferior, mas você vai precisar fazer estudo de mercado para ver se o teu cliente, no final das contas, valoriza aquele café. Porque o que acontece muito é que o cliente, que às vezes vai lá comer uma bomba de doce, é tipo o cara que, sabe, ele coloca açúcar em tudo, igual eu. Ele nem tá sentindo ali o... sabe o que ele tá tomando. Ele só quer um cafezinho, assim, mas tanto faz a marca do café. Então, são aprendizados que você tem ao longo da expansão do teu negócio, assim. Às vezes, quando você olha, quando você tá aqui, o cara daqui, ele vai dar valor pro café, definitivamente. Tipo, onde a browneria tá, por exemplo. Mas, quando você expande muito, você vai para alguns outros lugares, você fala, putz, essa pessoa parou de dar valor para isso. Às vezes, você tá cobrando muito mais caro, você tá com o preço errado, você tá com uma despesa errada na loja, que você podia redimensionar, ganhar mais dinheiro, e o cliente não ia nem perceber.
Então, é esse tipo de coisa que a gente sempre fala sobre esse apego, assim, que você vai ter Sim. que começar a parar de ter para pensar em franquia. Sim, tem um pouquinho mais frio, talvez, um pouquinho mais racional, né? E me diz uma coisa, quanto pesa o empenho ali e a dedicação do franqueado no sucesso ali da empresa? Porque, sabe, tá entregando um monte de padrão, você já tem um produto pronto, é muita coisa padronizada. Qual que é o peso da pessoa que está por trás ali, o franqueado que comprou aquela franquia, que está tocando aquilo na cidade para fazer aquilo realmente dar certo? Então, isso depende muito da cidade também, porque tem cidade que performa muito bem, tipo, no marketing digital, alguma parada que você faz que você consegue automatizar, e aí o negócio vai bem. Capitais, eu acho que as lojas rodam melhor, independente do segmento, elas tendem a rodar melhor sem franqueado operador. Então, quando a gente tem, por exemplo, um franqueado investidor que aparece, e essa pergunta a gente tem que fazer na primeira reunião, assim, quanto que você depende do negócio? Quanto que você vai colocar a tua fonte de renda precisa necessariamente depender disso? Então, eu tenho hoje franqueados, por exemplo, que falam, eu dependo 100% do Nanica. A gente olha de um jeito. E agora eu tenho franqueados que falam, não, eu tenho 6, 7 negócios diferentes. Obviamente, não é que eu não tenho meu payback, a gente vai dar importância, mas ele está mais preocupado com diversificar a receita e esse cara não vai se dedicar tanto. Então, para esse cara que não vai se dedicar, tipo, todos os dias, é melhor vender capital. Porque a capital vai rodar bem, entendeu? A gente vai ajudar ele em marketing e etc. Vamos achar bons funcionários e a loja vai rodar. Agora, a cidade do interior é muito complicada, franqueado que não é operador, muito complicada. E cidades muito longe, assim, de operação logística mesmo no Brasil, eu também acho muito complicado. Por quê? Porque ela exige mais adaptação de produto. Então, por exemplo, eu tenho franquia hoje, eu tenho algumas bebidas que é feito com suco de limão, uma curiosidade. E eu tenho franquia que, tipo, a cidade não tem suco de limão. Tipo, as pessoas não consomem suco de limão, simples assim. Não, mas como assim? Não tem nenhuma marca? Não tem. Não tem no mercado. Eu tenho franquias que já tive a dificuldade assim, a gente, para inaugurar a loja, e o cara fala assim, o franqueado liga e fala, então, só que aqui não tem manteiga sem sal. Então, mas como assim não tem manteiga sem sal? Manteiga sem sal é um dos principais produtos para produzir massa. Não tem. Aí a gente foi achar fornecedor, conseguimos um fornecedor só para produzir para ele a manteiga sem sal. Quando eu te conheci, você estava com a questão com doce de leite, lembra? Então, que não é todo lugar que entra, exatamente. Então, assim, essas adversidades, elas acontecem. Então, se você tem, nesses lugares mais extremos do Brasil, um franqueado que não é operador, para correr atrás, fazer esses corres, é muito difícil, assim. Aí, normalmente, você vai entregar um produto que não tem qualidade, ou no mesmo padrão. O Brasil é bizarro, né? O Brasil são coisa. muitos países num país só. Muito. É um clichê, mas é muito verdade. Muito. Então, tipo, a região norte, por exemplo, quando você olha... e isso é legal pontuar, porque quando você pensa em expansão, a gente pensa muito, né? Sudeste, sul e tal... Mas, cara, eu vou te falar, as melhores franquias quando inauguram é norte. Norte e nordeste, assim, vai muito bem. Por que você acha que é assim? Novidade. Acho que o pessoal lá dá muito valor pra novidade, assim. Coisa que aqui em São Paulo, você já não dá mais tanto valor. Tipo, você abre uma marca nova todo dia aqui. Sim. Tipo, é meio... E coisas muito legais, né? Então... já é um negócio meio... Você já espera isso de São Paulo, sabe? Você precisa ser muito melhor que isso pra mim. E tem muita marca também disponível, né? Então, você anda em Pinheiro, você passou por 50 confeitarias incríveis. Exato. Até você terminar a Rua dos Pinheiros. Então, eu acho que lá a pessoa dá mais valor, assim, pra novidade e tal. Então, pelo menos lá foi um lugar que a gente se surpreendeu positivamente de abrir. São 7, 8, né? Operações já, Norte e Nordeste. Por aí. E aí, a gente tá abrindo agora São Luís do Maranhão, a gente abriu Teresina, a gente tem, enfim, Salvador, Manaus, já tem um monte de lugar pra lá, Fortaleza, Recife. E, assim, todas surpreenderam a gente positivamente, assim, foi um... Só que aí, hoje, quando a gente olha, pensando em perenidade, uma coisa é você inaugurar. Você inaugurou, né? Rostinho do Thiago Abravanel, comendo torta, tipo, oba-oba na cidade, novidade, produto legal. A gente tem um monte de famoso postando. Então, isso é massa. Só que isso garante 3 meses de faturamento. Sim. E o resto? Então, quando você pensa em perenidade, por exemplo, hoje já é um negócio que a gente já olha. Produto regional. Será? Será que é o momento? Será que não é? Então, cada vez mais a gente vem olhando para isso, assim. Ainda não é uma realidade do Nanica, por exemplo, mas uma coisa para uma confeitaria, tal, uma empresa que faria esse processo de expansão, eu já consideraria desde o primeiro momento, assim. Se você tiver a fim de ir para todos os lugares do Brasil, você tem que pensar realmente em fazer um produto com cupuaçu,
um produto com, sei lá, matcha... Já pensar isso antes de fazer o processo todo. Assim, como é que você regionaliza? Porque e de padronizar muita coisa também, né? Tipo, internamente tudo ter muito claro, assim, né? E uma hora, na verdade, ela para de garantir teu faturamento. E aí, quando você pensa em perenidade, o que as pessoas daquela região estão acostumadas a comer? Entendeu? Então, isso é uma coisa relevante, assim. E aí, por exemplo, você tem lugares no Brasil que, cara, é verão o ano inteiro. E aí, às vezes, você faz uma campanha aqui, tipo, a mês do inverno. Tá, mas aí eu vou fazer mês do inverno tipo em um Cuiabá? Mix de bebidas quentes que não vai funcionar, né? Então, cara, você tem essas coisas assim, tipo São João, festa junina. Até que é uma data que, né, pra cá até tá aumentando, ganhando alguma relevância. Mas tem lugares que é completamente passa batido. Mas, meu, tem lugar que fica 3 meses com festa junina, com São João, com isso e aquilo. Então, é muito regional, entendeu? Então, essas campanhas, esses produtos sazonais, quando a gente pensa nisso, é isso que eu falo, assim, esse processo de franquia ele tem que estar muito maduro como equipe interna, como produto e marketing e comunicação, porque você tem que comunicar coisas diferentes em cada lugar, entendeu? E é muito difícil fazer isso, gente. É muito fácil a nossa cabeça estar no automático e se pensar numa campanha macro institucional do ano. Mas aí você olha cada região, meu... Não, e a gente sempre acaba pensando com a cabeça de São Paulo, né? Você tá aqui, né? Exato. Exatamente. Então, isso é muito difícil, assim, a gente conseguir parar para ver essa realidade. Tanto que hoje é um exercício, assim. A gente... Tô devendo, tô precisando ir. Mas nas próximas inaugurações do Norte e Nordeste, eu mesmo quero ir, entendeu? A gente anda se dividindo aqui como equipe para cada um ir em uma, para ter a vivência mais de lá. Sim. Então, eu já fui algumas vezes, já viajei pro Norte, já entendo um pouco mais, mas é aquele coisa bizarra, né? Tipo, você chega lá, primeira vez que eu fui para Belém, eu fui pedir um açaí, tipo, como assim açaí com arroz? Tipo, é um negócio quente, açaí não tem nada a ver com o que a gente come aqui, entendeu? Então, esse tipo de feeling que você tem que ter é muito relevante. É que planilha não entrega tudo, né? Tipo, na verdade, não entrega muita coisa, né? Não, o Excel é maravilhoso, mas esse tipo de planejamento e essas estratégias ele não faz. Sim. Vocês têm muitas coisas que saem daqui e vão para essas regiões, para o interior, enfim, ou tudo a pessoa da franquia lá se vira e consegue produzir? Então, no Nanica, 100% é próprio, né? Então, a gente de não faz nada loja. centralizado. Entendi. Então, a gente homologa os ingredientes e as marcas. Então, por exemplo, eu tenho alguns produtos que eu homologo o fornecedor. Tá. E aí o meu franqueado só pode comprar daquele fornecedor. Que, claro, vai me garantir que entrega a nível Brasil, que o frete vai ser um preço Porque parecido. essa parte logística é uma coisa complicada também, Então, eu tenho né? alguns fornecedores que eu consigo homologar ele e ele faz a distribuição. Outras coisas eu homologo só uma marca e falo, ó, esse ingrediente aqui tem que ser usado. Tanto faz. O cara comprar no açaí, no atacadão, no mercado, num distribuidor, aí o franqueado que faz o melhor orçamento. A gente troca essa figurinha, às vezes a gente ajuda. E faz algumas adaptações de receita. Nesse caso, por exemplo, da manteiga, do suco de limão, a gente tem algumas adaptações. Mas a gente hoje não faz nada centralizado. Tá. Mas assim, é o modelo Nanica. Sim. Hoje a gente, pensando, né, nessa parte de gestão, por exemplo, a gente recebe, nossa receita ela é toda hoje em royalties por sellout, que a gente chama, que é o faturamento na ponta. Então, a gente tem uma porcentagem onde a gente ganha em cima desse faturamento. Mas tem outras, Cacau Show, por exemplo, e tem outras tantas que produz o produto, que aí você recebe no selim e no sellout, né? Então, você recebe o dinheiro da venda do produto para o franqueado e depois você recebe o royalties sobre a venda. Então, você recebe 2 vezes. Isso vai ser, por exemplo, as linhas dos produtos prontos, tipo as camisetas, os negocinhos? Então, o alfajor, exato, assim, se a gente... É que nesse caso, por exemplo, a camiseta, a gente fez parceria com o Overcome. Então, a gente não ganhou nada no selim, porque é a própria Overcome que vende, a gente só ganha no faturamento. Então, o Nanica hoje não tem uma CD de distribuição. Talvez no futuro a gente tenha, inclusive, é uma coisa que a gente estuda bastante aqui. Mas, assim, para você ter essa distribuição, você tem que estar num volume já muito alto. E é louco isso, né? Que você fala, puta, mas agora eu estruturei todas as lojas para ser uma sede própria e depois eu vou mudar. Mas para valer a pena, esse volume ele tem que ser muito alto. Imagina, eu montar um CD, sei lá, para atender Norte e Nordeste. Eu poderia fazer, mandar várias coisas prontas. Mas eu precisava ter, tipo, 40 para te lojas lá. diluir Eu esse tenho custo 8, ali, 10, né? entendeu? Então, talvez, em determinado momento da vida, a gente possa pensar como uma coisa assim. Hoje ainda
E a gente tem outros modelos de negócio, né? Então, isso é uma coisa relevante. Então, por exemplo, e aí é também adaptações de expansão. Você vai entendendo o teu perfil. A gente só vendia loja física de rua antes. Aí depois a gente tomou a decisão de, não, vamos começar a vender shopping também. Porque a gente abriu 1, 2, o negócio começou a ir super bem. Teve um que abriu que foi muito surpreendente pra gente, que a gente não esperava, que foi, por exemplo, o Shopping Mogi das Cruzes. Cara, Mogi das Cruzes, assim, a gente não esperava, um puta faturamento, e foi super bem a loja. Então, a gente começou a abrir algumas em shoppings, que falou, não, isso aqui é legal, isso aqui é massa, porque aqui você garante, né, o shopping te garante ali uma rotatividade de pessoas. Então, a gente começou essa expansão em shopping, e aí depois, hoje, a gente tem outros 2 modelos de negócio, que é quiosque e o Naniquinha, que a gente chama que é um carrinho. Só que isso eu só vendo para quem já é franqueado. Entendi. Porque eu não consigo produzir lá. Então, para você pode ter hoje vários modelos. Você tem que ter uma loja que tem a cozinha, e aí você pode comprar quiosque e pode comprar Naniquinha, que aí você consegue aumentar seu faturamento de um jeito muito mais rápido e mais barato, né? Porque o payback de um quiosque e de um Naniquinha é muito, muito rápido, assim. Porque é só a parte de MDF ali, a fibra, o carrinho e tal. Sim. Então, E Dark Kitchen, vocês têm algumas? a gente tem duas DKs hoje, a gente já teve mais. Aham. Era um negócio muito bom, Carol. Tipo, a gente gosta do modelo. Mas como a gente começou a expandir com loja mesmo, daí... Acaba que você já está presente em todo lugar, né? Exato. Sim. E aí e no final do dia, a gente quer ganhar o cliente, que é um valor intangível. Você não sabe quanto esse cliente custa, mas eu preciso fidelizar ele. E no delivery é muito difícil você fidelizar uma pessoa, porque você tem pouca ferramenta. Falta experiência ali, entendeu? Né? Eu não tenho nenhum contato dele. Tipo, não consigo. Eu sei o nome dele. O que me aparece? O nome, o primeiro nome. E quantas vezes ele pediu na minha loja. Ponto. Eu não sei nada desse cara. Eu não sei quando que é o aniversário dele pra mandar um banoff pra ele quando ele fizer festa. Eu não sei nada. Eu não sei me comunicar com ele. Então, a experiência do delivery ela é muito... pequena ainda, assim. Ela traz muito pouca ferramenta. Até de propósito, né? Porque vocês entregam tudo também, fica mais fácil você sair deles, né? Exato. E isso, assim, Chico, depois da pandemia, é uma coisa que hoje, gente, é planos de contingências e riscos. Se amanhã dá algum problema, se você só vive o delivery, e aí? Essas monte de greve que tem, de motoboy, uma hora, tipo, vai virar todo mundo CLT, agora não vai mais. Se acontece uma greve... E se alguém tropeça no fio lá e cai um servidor, eu não vendo nada naquele dia? Só que eu pago aluguel, eu pago todas as minhas contas fixas, né? Sim. Tipo, eu não posso ligar pro cara do aluguel e falar, então eu não posso te pagar porque Até eu a não gente vendi. vê impacto quando chove, por exemplo, e fecha as áreas de entregador. Exato. Se chover o dia inteiro, o faturamento despenca ali. Exatamente. Então, por isso que a gente hoje só não põe mais energia em expandir esse modelo, porque a gente entende que ele é um modelo mais... difícil da gente, não tá tanto nas nossas mãos, assim. Controlar então, aquela experiência, nem fidelizar meu né? cliente para conseguir falar com ele de outra forma, se eu precisar. Não consigo controlar a experiência nenhuma. Muitas das vezes, inclusive, acontece da entrega ter algum problema e o cliente nunca mais compra no Nanica, porque a entrega foi problemática, a gente não tem nada a ver com isso, assim. Claro, no final das contas, a experiência fica pra gente. Sim. Mas, normalmente, a avaliação ruim vem pro Nanica. No começo, acho que do Covid, que muita gente entrou de verdade nos aplicativos, era um inferno, né? Que as pessoas não aceitavam que a demora do boy, o pedido já tinha saído. Mas e aí, onde que tá a gente? A gente não conhece o boy. Né? Ou aqueles muitos golpes também. Muito golpe. Dos e aí a gente fala, que... gente, a gente não nem sabe, acontece até né? hoje. Agora tá um pouquinho mais assimilar, assim, porque criou uma cultura por causa do Covid e tal, mas no Covid era direto, assim, todo dia era um BO. E aí, explicando, a gente, né, não tem nada a ver com o entregador. A gente está aqui para dar apoio, mas, enfim. Tá, me conta uma coisa. Você trabalhou com 2 monstros, assim, do trabalho ainda, né? Sim. Do mercado. Um é o Ale Costa da Cacau Show, né? Que basicamente eu acho que é a pessoa que realmente mostrou que era possível você escalar um negócio, tipo, de chocolate, confeitaria, de um jeito que ninguém nunca tinha imaginado, né? Fez isso, sei lá, final dos anos 80, começo dos anos 90. Foi. Tem 30 anos. E o Semenzato, né? E o Semenzato, que é o tubarãozão também. E que eu imagino que ele cobre bastante, mas pelo que você fala, ele cobra de um jeito muito legal também, né? Como é que é cada uma dessas pessoas e como é trabalhar com essas pessoas? O que você aprendeu com cada uma? É muito particular, assim. Inclusive, a comparação que eu posso fazer, né, dos dois, que trabalho e trabalhei muito próximo, é muito particular, porque são pessoas completamente diferentes, assim.
Mas, cara, é que são perfis muito diferentes, assim. O Ale, ele é um profissional que ele tá todos os dias lá. Ele sempre... E é uma coisa que eu aprendi muito com ele e que eu tento fazer todos os dias da minha vida, que é liderar, por exemplo. Então, a primeira funcionária a chegar e a última a ir embora todos os dias. Ah, ele precisa disso? Não, ele não precisa disso. Mas ele tem, tipo, 800 funcionários ali que estão olhando a sala dele e vendo ele chegar lá. E todo mundo meio que... quase como indiretamente, né? Sem nada... Esse feeling, você se sente mal se você não entregar a mesma coisa. Então, você tem ali uma liderança muito, por exemplo, assim, muito. E o Ale é um cara extremamente conectado, tipo, muito próximo dos processos. Eu conheço muita gente que trabalha lá ainda. E hoje me contam que ele tá um pouco mais tranquilo, assim, mas na minha época, cara, não passava um adesivo sem ele ver. Tipo, esse adesivo aqui, que eu não sei se vocês viram, por exemplo, cara, não passa sem ele ver. Tipo, tudo, 100%, principalmente pensando em produto, em marketing e tal, comunicação, 100% passava por ele. Então, é uma pessoa muito centralizadora, tipo, que era muito presente e tal. E a gente fez muitas coisas legais, assim, lá. E, assim, a gente, por exemplo, fazia uma viagem que chamava Chocotour. A gente ia, cara, levava 50 franqueados para a Bélgica com a gente todo ano. Ficava 10 dias lá, fazendo imersão de chocolate. A gente ia em todas as fábricas por ali. Então, assim, era um cara que era muito dedicado, sabe? Os franqueados tinham um contato com ele. 2.000 franqueados, 3.000 franqueados. E, assim, ele ainda estava lá. Ele subia em todos os palcos. Muito franqueado com contato. Então, é um cara que dedicou a vida dele para isso. Sim. Ele construiu isso e ele se dedica até hoje. E como é que você acha que ele conseguiu manter essa marca atual? Portanto, tipo assim, a Cacau Show hoje ela ainda é uma marca moderna, né? Sim. Ela tá sempre acompanhando as mudanças. Ela não é aquela marca que, pô, isso aí era muito legal nos anos 2000, nos anos 90. Não, eles ainda são legais, né? A gente passou por esse momento, né, que eu mencionei, de mudança de esse posicionamento, que foi muito decisivo para a Cacau. Como é que foi esse processo lá dentro? Então, foi bem caótico, assim. A gente, primeiro que levou um tempo para a gente ter essa clareza de público. Não porque não era claro, mas é aquele negócio, né? Quando você cria, às vezes você tem essa dificuldade de, tipo, colocar teu negócio numa caixinha. Você sempre acha que o que você fez é muito legal e ele é para todo mundo pode pagar. Então, por exemplo, a gente sabia que a gente tinha produto que todo mundo podia pagar. A gente sempre teve trufo que custava R$1,50 e teve caixa de chocolate que custava R$150. Então, a gente sempre soube que era democrático, que a gente ia agradar para todo mundo e a qualidade do produto era boa. Mas o cliente não sabia. Então, não adianta você saber o que você está passando de mensagem para o consumidor. Então, primeiro que demorou um tempo assim, para a gente entender que o cliente não estava entrando porque ele não sabia que ele podia entrar ali. E aí seria qual cliente? O do produto mais barato? Do mais caro. Do mais caro. Porque normalmente o mais barato entrava e o do mais caro não. Até porque talvez ele via o cliente mais barato, vamos chamar assim, entrando e comprando trufinha. Não vou misturar, talvez. E tipo, mas aqui não vai ter um produto bom, qualidade boa. Então, a gente teve, assim, quando a gente teve essa clareza, a estratégia naquele momento ali foi virar totalmente a comunicação, né? Então, o La Creme foi um divisor de águas, assim. Conta mais do La Creme. Então, o La Creme, qual que foi o grande negócio? A gente tinha um valor, né, de marketing, que normalmente em franqueador essa verba de marketing é uma verba compartilhada, né? Porque quase todas as franqueadoras hoje, elas cobram royalties, né, que é o que mantém a franqueadora em pé, e cobram a porcentagem do FNP, que a gente chama que é o Fundo Nacional de Propaganda. E aí, esse valor, né, que é essa verba compartilhada aqui do FNP, a Cacau Show sempre deu, tipo, o franqueado pagava R$1, o Cacau Show ia lá e pagava mais R$1. Então, sempre foi um valor relevante, porque o Alexandre sempre investiu muito nisso. Só que a gente tinha 200 produtos no mix ao longo do ano. Era muito produto. E aí, a gente separava as campanhas e tentava comunicar todos. E aí, o que acontece quando você comunica muita coisa? Ninguém grava nada. Sim. Quando você fala muito, ninguém percebe nada. E essa era a grande verdade. Tipo, aconteceu com a Apple nos anos 90, né? Que tinha um monte de produto e aí não tinha um produto. E aí, a gente começou a perceber que os clientes... A gente, assim, gastava muito dinheiro em comunicação. Aí, você perguntava pro cliente, o que você vende? Ah, trufa. Mas, porra, eu nem falei de trufa o ano inteiro. Eu tô falando do tablete, tô falando disso, a caixa tá... Ah, não sei, achei que você vendia trufa. E as pessoas não percebiam. Por mais dinheiro que a gente gastava ali, as pessoas não assimilavam.
E, claro, a pessoa só vai assimilar depois da 8ª, 10ª vez que ela escuta, entendeu? Só que aí, a 8ª, 10ª vez já mudou a campanha, a gente tá falando de outra coisa já. Então, não dava tempo do cliente gravar o que a gente vendia de fato. E aí, enfim, foram muitos anos, tá, gente, de pesquisa e tal. Tô resumindo aqui, mas foi um processo muito demorado e complicado, assim, complexo. Mas a gente entendeu que a gente tinha que colocar a comunicação num negócio só. Então, a grande decisão foi, cara, vamos pegar a verba de um ano inteiro e vamos mirar num produto só. E aí que foi o Lacreme. Então, o Lacreme... E por que vocês escolheram esse produto? Então, o Lacreme, por quê? Porque era, dos produtos que a gente tinha no portfólio, era um dos que mais entregava os atributos que o nosso público-alvo queria consumir. Então, a gente foi lá, primeiro definimos a persona do público, a gente queria atingir uma classe mais democrática, mas a gente queria mirar nessa época, assim, nessa classe ABC. E quais são os atributos que essas pessoas estão buscando? Tá buscando indulgência, tá buscando um negócio um pouco mais minimalista. O Cacau Show era muito confuso, muita coisa, muita cor, muito produto, muita vitrine. Então, tinha uma poluição visual ali que eu acho que impedia as pessoas de olharem assim o que a gente tinha de fato. Então, a gente entendeu ali quais eram os atributos que as pessoas buscavam e a gente reformulou tudo. Embalagem, nome, jingle, o garoto propaganda. Então, a gente redefiniu tudo que a gente tinha. Porque até então, a gente trabalhava com gente da TV, da Globo. A gente continuou fazendo isso. Mas, assim, aí a gente pegou o Olivier, né, que é um cara gringo que entrega os atributos que as pessoas queriam consumir. A gente colocou o lance lá do francês, que entrega um negócio um pouco mais... encantador, tal. O jingle, que foi um acerto, assim, bizarro. Tipo, foi muito bom pra gente. Todos os filmes com assinatura musical. Então, o jingle foi muito importante. Que começou a gravar. A gente colocou o jingle nas rádios. Então, foi um negócio muito grande. Foi quase que um processo de rebranding mesmo da marca. Foi. Só que mirando num produto só. Entendi. E aí, a estratégia foi... Você vai pegar esse produto, que é o Lacreme, e todas as campanhas do ano, a gente vai fazer variações desse produto. Então, vai ter ovo de Páscoa Lacreme, panetone Lacreme, Dia das Mães Lacreme. Vai ter tudo de campanha como a gente já faz, mas vai ter a versão Lacreme. E a gente Isso vai não falar prejudicou de alguma forma os outros produtos? Ou o fato de trazer mais gente para a loja acabou que, no geral, tudo Não, tudo porque isso junto? trouxe mais gente, assim. Sim. Então, na época, a gente vendia, tipo, sei lá, 2, 3 tabletes Lacreme por dia. A gente passou a vender 40, 50, entendeu? Então, Entendi. isso trouxe gente nova. Que aí, quem vai lá comprar ovo de Páscoa, comprar outra coisa, Acaba acaba comprando comprando outra outras coisas também. Isso acaba Conhecendo girando. o resto do mix, né? Sim. E aí, isso foi importante, assim. Então, foi um processo com muitas mãos, assim, que o Alexandre acompanhou muito de perto, inclusive. E era uma... Por exemplo, a gente não estava na rede Iguatemi nessa época. A gente não entrava. Porque era uma marca que não era vista como uma marca democrática, que não ia atingir essa classe mais alta. Entendi. E aí, com isso, a gente entrou. Aí, depois, a gente montou as mega stores, que são aquelas lojas gigantes, que a gente pegou vários pontos, tipo, de livraria, na época que estava fechando. E montamos lojas enormes, tipo, maravilhosas, para atingir um público totalmente diferenciado, para pegar família, com brinquedo. Criar uma experiência Entendeu? toda. Assim. E aí, se fidelizar cliente. Então, tem todo um lance, assim. E hoje, a Cacau sempre teve muito esse olhar assim. Cara, eu preciso pegar o filho, né, a criança. A gente tem uma linha infantil, que é o Chocomonstro, Belas. Tem toda uma linha infantil desenvolvida, porque essa criança tem que crescer comigo. É igual o lance do SBT pra gente hoje. Cara, SBT você não assiste mais, mas tem teu coração, porque você assistia Chiquititas, né? Tipo, você assistia uns programas do SBT que você fala, eu tenho um carinho por esse negócio. Eu amo o Silvio Santos sem consumir nada do Silvio Santos, mas esse cara me proporcionou um negócio quando eu era criança. Sim. Então, a Cacau sempre teve esse olhar, assim, eu preciso começar a entrar na vida das pessoas mais cedo para elas continuarem comigo. E aí, você tem produto para todo mundo. Então, você tem lá a co-branding hoje com Harry Potter, você tem a co-branding, sei lá, dos Ursinhos Carinhosos, que estão agora na Páscoa, porque você pegou essa nostalgia. Então, você vai acompanhando, né, a idade. Então, o Alê, voltando à pergunta, ele sempre foi uma pessoa com muito esse olhar, assim, muito próximo. Então, eu acho que isso fez a marca não envelhecer. Então, é uma marca, né, razoavelmente nova, porque ela tem a minha idade. Então, vamos falar que ela é nova. Muito nova, então. Mas ele não deixou a marca envelhecer, assim. E aí, cara, você tá o tempo todo contratando gente também do mercado, gente mais nova, que tá comprando pesquisa. Então, é uma marca hoje já muito estruturada, que tá muito disponível para escutar consumidor, né? Então, acho que isso é uma coisa relevante. E, na minha opinião, é uma das poucas marcas de dono que conseguem fazer esse processo. Porque o Alexandre é dono. Sim.
Tipo, é uma empresa familiar. É dono. Não tem um investidor, né? Então, por exemplo, diferente de hoje, hoje, no meu processo atual do Nani, cara, tem investidor. Tipo, eu chego lá pro Semenzato mostrando número, mostrando indicador. Sim. Eu chegava pro Alexandre e ele falava, tá, mas eu quero saber deste cliente. E o menino que tem síndrome de Down, quantas vezes a gente trabalhava, uma das minhas equipes lá era o saque, e chegava a solicitação assim, de uma mãe falando, olha, meu filho tem síndrome de Down, e ele perdeu essa pelúcia que eu comprei de vocês há 5 anos atrás, num brinde, e agora ele não consegue dormir porque ele tinha apego nessa pelúcia. Aí a gente, sei lá, o Alexandre, ele acabava sabendo de tudo, assim, ele acabava tendo conhecimento dessas coisas. Aí ele me chamava e falava, cadê a pelúcia do menino? Vamos resolver o problema. Vamos resolver. Quantas É vezes legal a que é gente muito desceu na foco em logística para cliente, procurar né? a pelúcia e aí coloca no Sedex a pelúcia para, tipo, aquele cliente, entendeu? Então, sempre teve esse olhar, assim, muito pessoal do negócio. E que é o que uma empresa de dono faz, assim. Sim. Então, ele para mim é um case de Que sucesso. às vezes não é uma decisão economicamente que faz sentido, mas Total. para a marca normalmente acaba fazendo também. Tem uma parte legal disso, Sim. né? Tem. Das pessoas sentem isso, Mas né? não é todo mundo, todo Sim. dono que cria o negócio que consegue Achar um se equilíbrio ali de profissionalizar, fazer tipo, isso. para você ser um puto empresário. Sim. Mas você Você não fala perder muito essa disso, né? Porque essência. quando você fala muito da diferença, assim, fala, Chico, eu não sou empreendedora, eu sou empresária, né? E São é outros um negócio skills. muito diferente, assim, O né? empreendedor é o cara que vai tomar risco, é o cara que vai entender, vai colocar a barriga no balcão, vai sair para vender se for preciso. É uma pessoa que você tem um perfil muito vendedor, né? Para você ser um empreendedor, você naturalmente é um vendedor, assim. Cara, para ser um empresário é outro negócio, que é esse lance da responsabilidade com o dinheiro dos outros, é você tomar decisões um pouco mais frias, é você se afastar do negócio para você conseguir olhar número. Então, o empreendedor, ele é mais apaixonado, né? Ele Eu toma acho que o decisões empreendedor ele é mais responsivo, assim, ele é É. mais reativo, talvez. Talvez. E eu acho que o empresário ele pensa muito mais a longo prazo, assim, Sim. né? Embora todo empreendedor queira fazer um negócio de longo prazo, mas Sim. a gente é muito incêndio ali, a loucura do dia a dia, uma acho adrenalina que diferente, né? Não é tão uma frio, mão na assim. massa de um trabalho que às vezes a gente tá tapando quem, né, apagando Eu um acho que tem um incêndio. glamour ali um pouco que não devia ter de fazedores, assim, né? Porque às vezes você não consegue ter essa visão a longo prazo mesmo. Você Sim. fala, eu tô sempre apagando incêndio e você vai fazer o do amanhã. Como é que eu formato esse negócio para daqui a 10 anos, E o né? empresário, você tem um pouco mais esse perfil que é, na minha opinião, assim, ele é bem difícil porque você vai desagradar muita gente no processo. Sim. Entendeu? Você vai falar muito não. Vai ter muita gente que vai te julgar, vai criar caso, porque, puta, você não tá pensando em mim, mas eu tô tomando uma decisão que daqui 5 anos vai ser melhor, Sim. entendeu? Você não pessoaliza as decisões que você está tomando, né? Então, ele é um perfil diferente de pessoa. Por isso que eu falo bastante dessa diferença, porque é muito difícil uma pessoa que consegue ser com excelência as duas coisas. Sim. Porque é um perfil de gente, isso é uma questão de comportamento De personalidade. mesmo, entendeu? É. E como é que é com o Semenzato? Como é que O foi a Semenzato- entrada dele lá? Como é que foi? Como é que é com vocês no dia a dia? O Semenzato, ele tem toda essa parte... É um querido. Tipo, O melhor muito, assim. vendedor de coxinha do Brasil. Queridaço, assim. Muito legal trabalhar com ele, muito educado. Nossa, eu lembro quando eu conheci ele, eu fiquei muito surpresa. Eu falei, gente do céu, que homem educado, sabe? E não só ele, assim, como o Bruno, a Bia, que são os filhos. O Bruno toca o negócio. Assim, são pessoas extremamente inteligentes, sabe? E que não se alteram, assim, com tudo. São muito constantes, é muito, muito gostoso trabalhar com eles. O Semenzato em si, ele é uma personalidade, né? Então, eu te confesso que às vezes a gente vai lá para uma reunião, aí tem um tubarãozão, uma estátua de tubarão na mesa. É muito legal. Ele assim. assimilou total o charque dele. Então, é muito legal, assim, porque tem todo... Uma mística em uma volta. mística, exatamente. E, cara, ele é muito... O que ele fala é difícil você argumentar, porque ele sabe muito, né? Sim. Então, ele tem muitos cases, assim, muita experiência de muitos negócios. Então, normalmente, ele é... A gente brinca que ele é mais uma entidade, porque quando ele fala, dificilmente você consegue... Tipo, ele vai ter algum argumento que vai te derrubar e são discussões, assim, um pouco mais... a gente acaba assimilando mais, com mais respeito. Sim. Diferente, por exemplo, da relação que eu tinha
particularmente com a Ale, que era muito de igual... Não igual para igual, obviamente, nas suas proporções, mas assim, sempre foi um cara muito disponível para conversar, para trocar ideia, para você argumentar, para falar, não, isso aqui tá errado, isso aqui não. Então, era uma pessoa muito do dia a dia. Semi-Exato já é um pouco mais diferente, porque ele tem E ele é outra bagagem. sócio também, né? Ou não? O Semi-Exato? É. Sim, ele Ele é sócio da empresa, Nanica, né? sim. E aí, como é que vocês conciliam esse interesse? Porque eu imagino que a franqueadora tem o interesse de expandir ao máximo, Sim. ao mesmo tempo que vocês têm uma consciência que expandir ao máximo talvez atrapalhe a perenidade do negócio, porque pode se atrapalhar ali no processo e no longo prazo não ser a melhor coisa. Como é que vocês conseguem achar esse equilíbrio ali de interesse de ter um sócio que a empresa dele, o interesse dela seria essa Sim. expansão? Na verdade, Chico, com eles, eles são muito conservadores, assim. Então, eles que acabam até puxando a gente meio pra segurar a onda. Pra realidade ali, eles são tipo... bem conservadores. Então, eles sempre falam, Thaís, vamos sempre trabalhar no pior cenário, vamos sempre fazer, tipo, tudo que eu faço, sempre faço uma visão mais conservadora, a gente acaba indo por essa, assim. Então, em relação a budget, a despesa, a custo, então, a gente sempre faz todo o alinhamento. E, assim, com eles, é tudo muito mais planejado, né? Então, eles têm uma equipe lá muito sênior de planejamento, onde a gente conversa muito. Então, com o Semi-Exato em si, pessoa, eu falo mais com ele nos conselhos, assim, troco bastante e-mail. É um cara que, cara, eu mando um e-mail para ele, em 5 minutos ele me responde. É impressionante. Eu levo 10 dias para responder, ele responde em 5 minutos. Ele é muito disponível para você tirar dúvida, tal, no WhatsApp. Então, ele é muito disponível mesmo. Mas ele... Tudo para ele dar uma opinião, por exemplo, ele precisa estudar o negócio, ele precisa ver os números, os gráficos, ele precisa entender. Tipo, ele não dá uma decisão na emoção, entendeu? Legal. Então, ele é muito mais hoje, ele já tem todo um esquema que a gente, né, já aprende ao longo do tempo. Que, puta, se eu preciso da opinião dele para alguma coisa, se eu preciso de uma decisão... já vai levar mais informação. Eu monto um dossiê, entendeu? Sim. Eu estudo, eu analiso, eu vejo os cenários, eu tento... já levo para ele, ó, é isso... A minha decisão é essa, a minha sugestão é essa, eu queria contar com isso para você, sabe? Então, é tudo já muito mais certinho. E aí, assim, gente, com eles, como eu falei, é tudo muito conservador. Então, a gente faz todas as aprovações de orçamento, é tudo muito prévio. A gente estava brincando aqui no começo, mas é realmente assim. Tipo, isso aqui está no budget, então é só para o ano que vem. A gente só conversa em 2025. Porque lá é tudo muito mais... E, putz, se a gente não entregou a receita, o que eu vou mexer na despesa? Eu preciso saber. Então, hoje, já tenho o meu plano para, se eu não entregar, chegar agora em julho, né? Faço um fechamento, passar a régua aqui em junho. Cara, como foi meu primeiro semestre? Se eu não entregar a receita que eu preciso entregar, eu preciso mexer na despesa. Tenho 5, 6 coisas mapeadas, que são decisões que eu vou tomar. Você vai acabar cortando ali para se adequar. Se eu não entregar o que eu me comprometi a entregar no primeiro semestre. Então, hoje é uma gestão muito mais, assim, de resultado, sabe? É muito interesse no final que você tem que conciliar na sua função ali de CEO, né? Que você tem que conciliar o seu time, Sim. o interesse dos franqueados e o interesse dos sócios, Sim. que cada um também vai ter um viés de interesse, porque os fundadores, eles vão provavelmente, eu imagino que o Léo, o Tito... E até o Abravanel vão querer manter um pouquinho mais a essência, aí vai ter o Semi-Exato, que a empresa dele, por natureza, já a gente entrou de sócio aqui porque a gente quer mais franquia, por mais que ele tenha um perfil conservador. E aí tem gente lá do Nordeste mandando mensagem, gente de todos os estados mandando mensagem. Trabalha pouco, né, Thaís? Trabalha pouco. Trabalha pouco. Deve ser fácil, assim, falar Ainda contigo. tenho 2 filhos pequenos. É uma rotina suave, uma rotina leve. Mas é exatamente isso que você falou, assim. E aí você tem outras camadas ainda, que você tem os fornecedores, Sim. que tem os interesses, e todo mundo quer entregar tudo, né? Todo mundo quer fazer. Eu recebo, acho que a amostra de alguma coisa todos os dias, assim. E aí, se você cair na lábia de todo mundo, aí você vai olhar para a realidade e, na verdade, ninguém entrega nada. Sim. Gente, é um caos, assim. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que estudar muito. Então, a gente tem os fornecedores, a gente tem os clientes, porque esses casos de clientes, mas, assim, eu preciso me envolver diretamente. Já aconteceu várias coisas, assim, bizarras. Tanto de cliente que quer dar golpe, porque a gente já sabe. O cara já... É a 15ª vez que o cliente fala que no iFood que foi... que sofreu um golpe, Sim. porque ele quer a torta de graça. Cara, já teve de tudo, assim. Então, a gente tem... E como é que você faz? Ensina pra gente, que outro dia a gente passou numa situação bem parecida. Depois eu mando pra vocês. Mas teve caso, já deu mesmo, tem contato com o cliente. E de mostrar pra ele, falar, olha, infelizmente, a gente não...
vai abrir um Reclame Aqui, vai abrir não sei o quê. Não, tudo bem, a gente vai acionar nosso jurídico também, mas neste caso, a gente tem... E aí a gente tem a nossa key account no iFood. Eu peço pra ela, falo, puxa esse cliente aqui. Vê se... Aí ela fala assim, Thaís, ele faz isso em todas as marcas. Eu falo, então, querido... Aí... Vamos bani-lo da plataforma. Exato. Oi, iFood. Aí não dá pra te ajudar. Por favor. Então, e acontece. A gente tem motoboy, que já aconteceu da gente banir motoboy, porque o motoboy, às vezes, tipo, quer entrar na tua loja com capacete. Teve uma vez que entrou e jogou a torta no chão, porque a atendente demorou um pouquinho pra dar. E a atendente falou, espera um pouquinho que a gente só tá embalando e tal. O cara pegou a torta inteira e jogou no chão. Imediatamente. Aí a gente vai, liga, aciona, bane o motoboy, vê quem era, vê a placa da moto. Então, assim, essas coisas que... Parece uma coisa pequena, mas não é. Porque se deixar solto também, ela vai começando a nascer duas delas. Vai duplicando, né? Exato. E aí a gente tem isso, assim. A gente tem hoje franqueados que você fala, tem alguns que... todos eles, né, na sua particularidade, que a gente se dá super bem e todo mundo tem meu telefone. É sempre uma coisa que... Cara, franqueado, ele é um parceiro do negócio, assim. Ele precisa entender que a gente está aqui disposto, a gente não vai acertar sempre. É interesse de vocês que eles deem certo, né? O seu negócio precisa que eles deem certo, Eu só ganho no sucesso dele. Pensa que, assim... Isso é uma coisa que muita gente pensa errado em franquia, que a gente vê muita... É que você tem essa maturidade muito forte, e os meninos também, porque desde que eu conheço o Léo, por exemplo, ele fala muito a palavra perenidade, sempre. É uma coisa muito dele. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente que começa um negócio e ele tem um viés muito de ganhar dinheiro ele. E é aquele negócio, vou ganhar dinheiro em cima dos franqueados. E é uma coisa que não se sustenta, né? Porque se aquela pessoa não ganhar dinheiro primeiro, não vai durar o negócio dela, né? E aí você não ganha, então... na verdade... É uma mentalidade que a franquia não aceita, né? E quando você olha, na prática, por exemplo, o franqueado, ele paga a taxa de franquia quando ele entra... E aí ele vai ficar 4 ou 5 meses sem pagar absolutamente nada, porque ele não abriu a loja. Sim. E aí, o que eu faço com essa taxa de franquia? Eu não vou colocar no bolso. Eu vou pagar salários da minha equipe, na minha operação fixa aqui. E eu vou pagar projeto arquitetônico, vou pagar os custos, vou pagar treinamento. Então, eu preciso salvar esse dinheiro. Eu não posso torrar esse dinheiro inteiro. E eu vou ficar 4 ou 5 meses sem receber nada. Eu só começo a faturar... Eu tenho franquia que levou 10 meses para abrir. Porque não achava ponto, daí depois deu... problema na obra. Então, assim, eu só vou começar a faturar... Impacta o seu fluxo de caixa, né? 1 mês e meio depois que esse cara abriu. Porque eu faturo no dia 20, eu faço pagamento no mês subsequente. Então, no mês anterior. Então, assim, eu demoro para receber. E eu só ganho no sucesso dele. Ele não me paga nada fixo se ele não atingir um faturamento X. Então, assim, o nosso interesse é total, entendeu? Então, existe essa... Às vezes, a gente sempre brinca, né? Existem os deep web dos franqueados, os grupões do WhatsApp. A gente sempre sabe disso, que o pessoal fala da franqueadora e não é só do Nanico. Isso existe em todas as marcas. Todas. Mas franqueadora e franqueado, eles precisam entender que são parceiros. Enquanto existe um comportamento de que somos inimigos, isso nunca vai dar certo. Porque qualquer coisa que o franqueado me trouxer como sugestão, eu não vou atender. E ele conhece melhor da região do que eu. E qualquer coisa que eu tentar implantar, esse cara não vai aderir. Então, também não vai sair do lugar. Então, cara, esse comportamento, ele não pode existir. Entendeu? E isso hoje, por exemplo, é um critério de seleção para entrar um franqueado na rede. Quando a gente já entende que a pessoa tem muito esse perfil de embate, de ser muito reativo, de muito... não é reclamação, mas pouco assim, parceiro, só trabalha em cima da reclamação, exato, pouca parceria, não faz sentido. Esse cara nitidamente vai me dar um problema no futuro. Que é uma sociedade também, né, de certa forma. Então, é isso, assim, eu tenho alguns franqueados que, gente, assim, falam comigo pessoalmente, falando, a gente sai para dar rolê junto, que sabem separar completamente o profissional do pessoal, mas é um cara que, sabe, tá, assim, mão na massa, que tem outras atividades, que não é só franqueado, mas, assim, sabem, conseguem aderir tudo que a gente fala, tipo, a gente tá junto, a gente é parceiro. Então, essa relação é a relação ideal, assim, é a relação que, pelo menos, eu tento buscar todos os dias, porque se isso aqui não dá certo, é igual funcionário, gente. Sim. Funcionário não pode entender a gestão, no meu ponto de vista, como um ponto top-down. Assim, isso precisa ser uma parceria. O funcionário precisa primeiro, ele precisa te admirar, porque ele só vai fazer ele estar comprado com você. Então, essa admiração é um negócio muito importante. E você evitar o turnover, ele é muito importante também. Porque você gasta, é uma coisa intangível também, mas você gasta muito tempo treinando, gente. Muito tempo. Se toda hora você entende que um funcionário é uma pessoa descartável, putz,
você não sai do lugar, nunca. Você está sempre treinando alguém. Você está sempre, preparando alguém para o mercado, e a pessoa fica pronta, aí ela vai e se vende por R$200 a mais na esquina, porque ela não te admira, ela não tem conexão nenhuma com você, ela vai acabar se vendendo por um vale alimentação maior. Então, você fala, meu Deus, eu fiquei 6 meses investindo nela, treinando, explicando, sabe? Moldando o negócio aqui. Agora que eu ia sair de férias, porque eu estava segura do meu time, volta tudo de novo. Então... Funcionário, a gente tá aqui com o Giovanni. E ele tá segurando uma caixinha ali nos bastidores. Caixinha é essa, Giovanni? Obrigada. Dá um oi pra galera que é o Giovanni ali, ó. Muito bem, Carolina, o que tem nessa caixinha? Veremos aqui. Ó, pra quem não conhece, todo mundo vai conhecer, mas como a gente vai passar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, gente, isso aqui, ó, Nanica, se na sua cidade não tem, já devia ter. Aí vocês vão falar com a Thaís, que ela tá com muito tempo livre. Muito. Ela tá querendo atender todo mundo. Vamos ver aqui, vamos ver. Oi, me conta uma parada. Ó, tá mais fácil me chamar no Instagram do que no WhatsApp, hein? Hã? O WhatsApp, tô com muita mensagem não lida, já respondo. É verdade, né? Complicado, hein? Deixa eu te fazer... Nossa. Olha, você quer fazer uma propaganda aqui? Vamos? Ó, não foi combinado. Cara, hein? vamos. Mas eu Me acho que a conte Carol tem tudo. que ir A Carol é mordendo. viciada em tudo ali. Nossa. Ó. Vai Sabe ser que os muito- meninos gosta mais eram de qual? super clientes da Browneria, e aí o pessoal da Browneria sempre falava do Nanica, eles iam lá Eles e iam. falavam, vocês têm que ir lá na nossa loja, ficar na Augusta. E E, aí, aí uma eu acho vez- que era o Tito. E aí ele falou assim, eu falei, mas é de quê? Ele falou assim, cara, é banoffee, é uma torta de banana. Eu falei, eu não vou não, eu odeio banana. E aí depois eles lançaram a Monoff. E aí eu pirei totalmente, porque De morango. Aham. é minha paixão, eu como Eu muito lembro loucamente. que uma vez eu tava na loja, foi no nosso primeiro ano ali, antes da pandemia. E aí eles foram lá, agora eu não vou saber se era o Tito ou o Léo. E aí eles foram e falaram, pô, eu já falei com o seu sócio e tal, né? Vocês têm que ir lá conhecer a nossa loja também e tal. Aí eu olhei assim, daí tava escrito Nanica e uma bananinha. Daí eu só pensei, tipo, o Chico não vai querer. Tipo, Eu tenho trauma com banana, não é um problema com Nanica, é um problema com banana na minha Mas vida. aí eu não como. depois- Mas aí daí começou a ter vários sabores de Nanica. Na Mas- pandemia mas- a gente pedia muito. Isso daqui, ó, é a melhor coisa do mundo. foi a ó. que eu abri. É. É a minha preferida. Meio colher. Qual que é a mais vendida? É banoffee, mas vou te falar, já tem lojas que Manoff vende mais, mas Manoff eu sou é em viciado segundo lugar. nisso, ó. É bem... É E ridículo, mas tem vários sabores, ridículo. né? Tem churros, ainda tem o de churros. O de churros Não, era bem a gostoso, gente eu tirou de gostava. churros. É que eu só peço, eu sou um homem... A gente tirou. Mas você sabe que a de churros era bem paladar infantil, né? É, que você tem paladar Eu infantil. tenho paladar altamente É. infantil. Você tem mais Eu que tenho eu. também. Eu Olha também só, tenho. isso aqui, Francisco. Eu sei que você não gosta de banana, mas olha esse doce de Tem que leite. mostrar pra lá, ó. Aqui. olha. Mas vamos falar, você já Ah. tratou esse negócio da banana na terapia? Porque, cara, não tem como não gostar de banana. Cara, não quero resolver. Eu tenho tanta Você não coisa quer quebrada na minha vida, tanta coisa pra eu resolver na minha Banana não é terapia. uma prioridade. Taizinha, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu tenho que escolher os assuntos. Ah lá. Vamos priorizar as sessões. Você quer, Leonardinho? Vem aqui, Leonardinho. Come, Léo, uma. A Isa. Ficar passando vontade aí. Não, olha. vamos Isa, já qual que tu deixar quer, Isa? Separada. A De banana? Isa é a nossa operadora maravilhosa aqui. Se vocês gostam do podcast, a Isa tem grande participação nisso, que ela edita muito bem. Termina o episódio, ela já manda pro Cris o episódio editado, porque ela já tá assim, ó. Você começa a falar, ela já põe na sua cara. Ela já... Ninja. Ninja. Me diz uma coisa, a gente deixou de perguntar alguma coisa que você acha muito legal pra quem tá pensando em franquia? Uma coisa que você fala assim, talvez seja legal as pessoas saberem disso. Deixa eu pensar. Não, acho que a gente abordou, assim, vários temas. Acho que, em resumo, é isso. É pensar no modelo de negócio em si, para ver se ele é tanto rentável quanto perene mesmo. Quando, tipo, isso aqui vai sustentar, vai né? surfar só uma onda. Isso aqui é minha nova paleta mexicana. Tem que tomar Sim. muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo. Então, é muito importante, assim, o rodar com lojas próprias antes, para você entender. Fazer uma sazonalidade do ano. Que não pode ser o primeiro ano de atuação. Isso é uma coisa muito Entendi. importante. Porque os primeiros 3 meses, normalmente, você está vivendo uma curva de inauguração. Que não é a realidade também do negócio. Então, assim, o ideal mesmo... Putz, sei lá, você abriu uma franquia em julho... Então, desconsidera o resultado ali para a sazonalidade do primeiro semestre, do segundo semestre, né? Que foi o seu primeiro semestre de abertura, de julho a dezembro. E roda um ano inteiro depois... Depois de 3 meses de abertura, roda de janeiro a dezembro de novo para entender essa sazonalidade do seu negócio. Para quando você franquear, tem que lembrar o seguinte, que é, inclusive, lei de franquia isso. Você cobra royalties por transferência de know-how.
Beleza? Então, quando você franquia um negócio, obrigatoriamente você tem que fazer uma transferência de know-how. Não é só licenciar marca. Não é que você está vendendo uma franquia, você está franqueando e, tipo, eu vou deixar o cara abrir lá e Você usar tem a algumas browneria. obrigações por lei ali. Você tem obrigações em contrato, entendeu? De transferência de know-how. Seja produto, tem várias, tá? Então, você tem o ponto de produto, que ele é crucial, que é tanto você ensinar, né, a fazer exatamente o produto, fazer a transferência da receita ou vender o produto, quanto você manter essa reciclagem. Então, isso é uma obrigação da franqueadora, quanto várias outras questões de transferência, de modelo de negócio, de sazonalidade, de treinamento, de N coisas ali que a gente se obriga em contrato, e toda franqueadora tem um contrato, que é muito importante, gente. Quando é um franqueado, tem que ler isso. Você precisa entender, você como franqueadora, você precisa entender suas obrigações. Porque, cara, Até isso precisa saber se está lei. preparado, né? Você tem estrutura para atender aquilo, né? Então, você tem esse ponto dessa organização, esse planejamento, né, essa preparação toda mesmo, para você entender se você tem know-how suficiente para ser transferido. E se você não tem, você tem que ter um time que tenha. Então, assim, não tem problema você não saber tudo. Mas você tem que, então, já que você não sabe, saber teus gaps e contratar gente para te suprir. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Que normalmente o empreendedor tem um pouco disso, do tipo, não, mas eu sei, eu domino, eu que criei esse negócio, eu sei de tudo. E você não vai estar lá todos os dias. É que a gente saber, né, é diferente da gente conseguir fazer os outros entenderem, Exatamente. né? Tem gente que Senão você fica 100% operacional o resto da vida, porque... E não consegue transferir isso pra ninguém, entendeu? Tipo, às vezes você fez uma marca muito legal, você fez um puta negócio bom, mas você não consegue transferir isso pra frente. Sim. E aí, Na franquia, especialmente, não pode depender disso, Não de pode. você ali na operação, E às né? vezes você não sabe também, né? Tipo, você não sabe tudo, tipo, e você tem que ter essa noção de assumir esse... Às vezes você tem uma marca que vende muito, mas você não tem uma gestão para passar para a pessoa. Não e tem tomar um esse cuidado padrão de nada, né? de entender que, assim, não é que você virou uma franqueadora, você não vai ser milionário, tá? Então, tem que tomar muito esse cuidado com essa expectativa financeira, que muita gente, eu vejo, pensando em franquia, porque acha que vai ficar muito bem financeiramente. Sim. E, cara, eu vou te falar, às vezes você ter 5, 6 lojas sua própria, você vai ter muito mais dinheiro do que você sendo franqueado. Sim. Sem nenhuma dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça. Mas você vai ter dor de cabeça de 5, 6 operações, não de 100, 200. Acho que a gente tem muito ego do número, né? Igual tem ego do faturamento, tem o ego de, eu tenho X lojas, eu tenho X franqueados. E acho que às vezes isso atrapalha a gente a tomar decisões até mais alinhadas com o propósito de vida mesmo, né? Sim. Porque às vezes, cara, às vezes você não precisa, você não necessariamente vai ser mais bem sucedido por tal ou não ali. Tem que estar ali se você quiser formatar seu negócio para aquilo, Com se ele estiver certeza. pronto. E quanto mais e tudo mais, franquias você né? tem, né? Acho que, tipo, tua despesa vai aumentando proporcionalmente, porque eu preciso de gente para atender esses franqueados. Sim. Então, apesar que, obviamente, o conceito de franquia ele só funciona pensando em escala. E aí, a conta é que vai ter um momento que a tua despesa ela meio que fica e você vai ganhando mais. Eu acho que as né? pessoas não têm Escala. noção que por trás do royalty que ela recebe, você tem que devolver alguma coisa ali, né? E no Você caso tem é muita bastante despesa, coisa, né? Muita. Você tem espaço, você tem equipe, você tem equipamento. Você tem O muita Nanica tem o coisa. Nani Coffee, Temos. né? Chama Nani Coffee. Temos. Eu acho chique isso. Eu acho chique também. Nani Coffee. Ficou alguma pergunta aí? Não, ficou Gostou? muita gratidão. Surra de conhecimento. Surra de Surra de conhecimento. conhecimento, gente. Muito bem, tá? Muito bem, muito obrigado. obrigada. Amei. Obrigada. Deu uma aula pra Obrigada, gente. Carol, pelo convite. Infelizmente, quem está vendo não vai poder comer, então vocês vão ter que Nem pedir. você, porque Vocês você não Nanica, tá sigam lá o comendo Instagram doce. da Nanica Brasil, Nanica né? Brasil, isso. Nanica Brasil, sigam lá. Sigam a Thaís também, mandem mensagem, perguntem o que vocês quiserem pra ela. Ela responde em 5 minutos, igual você me volta. É isso aí? É isso, gente. Fechou. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Mais um Além do Trampo. Fechou? Fechou.